Hoje eu quero comentar um pouco sobre o trabalho do Alex Ross. Para quem não conhece, o Alex Ross é um pintor que lá pela década de 1990 ele começou a trabalhar em quadrinhos. Ele produziu quadrinhos tanto com a Marvel, com a DC, depois com outras editoras e se destacou por ter uma arte bastante naturalista. Aqui nas minhas mãos eu tenho o Mythology, que é um livro sobre o trabalho do Alex Ross com a DC. E quando o Ross começou a publicar quadrinhos, ele se destacou bastante ali na década de 1990 por ter essa arte que ela não é desenhada como fazem a maioria dos autores de quadrinhos, mas ela é pintada. E ela é pintada usando toda uma estética que é naturalista e idealizada. Só que para falar da arte do Alex Ross, antes eu vou desviar um pouco o caminho, na verdade eu vou desviar bastante o caminho, que é para nós conseguirmos acompanharmos uma genealogia dessa tradição naturalista da arte que o Ross segue. Para entender como esses valores estéticos se estabeleceram, como eles chegaram até nós hoje, por que eles chegaram e com qual sentido. Então eu vou pedir licença para tomar um desvio, que vai ser um desvio bem grande, para contextualizar toda essa história da tradição clássica da arte. Esse chiado que vocês devem estar escutando de fundo agora é por causa da chuva. Começou a chover bem forte agora, então talvez a chuva nos acompanhe ao longo do vídeo. Mas assim, falando sobre a arte clássica, por que a arte clássica primeiro tem esse nome? O que a gente entende como arte clássica tem o nome de arte clássica porque ela está vinculada com a Grécia clássica, com o período da história da Grécia Antiga que a gente entende como clássico. Antes disso, ali no final da Era de Bronze da Grécia, tem a queda das grandes civilizações do período, que eram Creta e Micenas. Daí no que se entende como período arcaico, vai ser um período da Grécia em que vai começar com uma ruralização da população, as grandes cidades tombaram, as pessoas vão para o interior, se torna uma cultura rural e também está associado com o período da perda da escrita, porque nas grandes cidades, em Creta e Micenas, se sabia ler e escrever, as escritas que a gente conhece hoje como linear A e linear B, só que nesse período da queda das grandes cidades, das pessoas indo para o campo, vai também ter uma perda da escrita. Então a gente tem um grande período da história da Grécia em que ninguém sabe ler e escrever, e isso vai fomentar a criação de vários mitos, narrativas das guerras dos heróis da antiguidade, lá da Era de Bronze, que vão ser passados oralmente, cada um que conta vai aumentando um pouco, e a gente vai ter todos aqueles mitos sobre a guerra de Troia, sobre os heróis gregos e tal. E no final do período arcaico, vai ter uma reconstrução da urbanização, vão se construir de novo novas cidades que vão atrair pessoas, e na Grécia Antiga vai começar a surgir essas metrópoles de novo, e também vai ter o contato com a escrita fenícia. Os gregos vão se apropriar da escrita fenícia e vão transformar no que a gente entende hoje como alfabeto grego, então vai ter uma volta da escrita. E o período clássico, que vem na sequência disso, é aquela época que é mais ou menos ali entre o século V e o século IV a.C. É o período ali em que Atenas e Esparta, que se consolidam como grandes potências, vai ter as guerras médicas contra os persas e depois a guerra do Peloponeso. É no período que vai viver o Sófocles, o Platão, o Aristóteles, e esse período que se entende como clássico vai até ali o Alexandre construir o Império Macedônico. Então nesse período histórico, que vai ali mais ou menos do século V ao século IV a.C., é o que se entende como a Grécia do período clássico. E a arte clássica é a arte da Grécia do período clássico. Então nesse período a gente vai ter uma profusão do teatro, por exemplo, se teve um boom arquitetônico e também vai ter um boom na produção de esculturas. Tem grandes escultores que são extremamente importantes e famosos que são desse período. Um deles é o Fídias. O Fídias vai ser o cara que vai construir a estátua de Zeus de Olímpia, lá em Olímpia, na cidade onde aconteciam as Olimpíadas. Tinha um grande templo de Zeus e lá tinha uma estátua gigante de Zeus feita em mármore com detalhes em ouro, que era uma das 7 maravilhas do mundo. O templo lá de Zeus de Olímpia, ele não existe mais, só tem as ruínas das fundações do templo, mas no período ele foi importante, foi marcante, tem vários textos que descrevem ele. E o Fídias também vai ser o sujeito que vai ser responsável pelo templo do Partenon, aquele grande templo que tem lá em cima na Acrópolis de Atenas. E lá no templo de Partenon tinha uma grande estátua de Atenas, que foi feita pelo Fídias e que é bastante memorável. Para quem não conhece de cabeça essa estátua de Atena lá do templo de Partenon, em Cavaleiros do Zodíaco, aquela estátua de Atena que aparece atrás da Saori é a estátua lá do templo do Partenon que o Fídias fez. Então o Fídias vai ser um grande escultor que vai influenciar um monte de gente lá. E olhando a obra do Fídias, a gente consegue notar alguns elementos que vão ser importantes ali da arte do período clássico. Se nós pegarmos a arte grega anterior, a arte arcaica, ela é uma produção artística que vai produzir bastante esculturas que vão chegar até nós, mas elas são esculturas que elas não se importam tanto com o naturalismo. Elas são mais esquematizadas. Ela não tem uma grande preocupação em que aquelas imagens serem exatamente iguais àquilo que elas estão representando. Algumas até são bem esquematizadas e elas vão ter uma influência que vem lá da arte egípcia, que são aquelas construções
composições de imagens que elas querem passar uma ideia de imagens que são eternas e que são grandes figuras que parecem em posições rígidas e estáticas. Eu falei um pouco sobre isso lá no vídeo que eu falei sobre as discussões sobre arte em Naruto, sobre a ideia de arte que tenta ser eterna em relação com a ideia de arte que vê a arte como algo que é transitório, que é instantâneo. E a tradição grega do período arcaico, elas são essas imagens que parecem bastante rígidas, que não se preocupam em ser igual às formas daquilo que elas estão tentando representar e que não se preocupam com representar movimentação. São aquelas figuras rígidas e duras. Imagine aqueles bonecos de vinil que só mexem os braços assim e a cintura. São aqueles personagens durões, são mais ou menos isso. Mas se a gente olhar a obra do Fídias, nós vamos encontrar algumas coisas bem diferentes. Uma delas, que é bastante importante, é uma preocupação com o naturalismo. As esculturas do Fídias, elas tentam parecer visualmente com aquilo que elas estão representando. Seguindo regras de proporção, tu olha uma estátua do Fídias e parece que aquela imagem, aquele herói, aquele deus, ele segue as proporções do corpo humano. Então é uma arte que é naturalista, que tenta fazer as representações serem visualmente semelhantes à imagem daquilo que elas estão representando, a ideia de que a obra de arte que é uma representação, mas ela tem que ser o mais parecida possível com aquilo que ela está representando do mundo real. Então a imagem de uma pessoa tem que ser parecida com uma pessoa de verdade. E não só o naturalismo, como é o naturalismo que é idealizado. Aqueles seres parecem ser humanos de verdade, mas eles parecem seres humanos lindos e com os músculos bem definidos. Então uma questão que vai definir a arte do período clássico é o naturalismo idealizado. As imagens, elas têm que parecer com aquilo que elas estão representando, mas elas não podem só copiar o mundo real. Elas têm que ser mais bonitas do que o mundo real. Todo mundo tem que ser lindo, todo mundo tem que ter os músculos bem definidos. E um outro autor que vai ser bastante importante desse período é o Policleto. O Policleto vai ser o escultor que vai ser tão importante que uma das convenções da arte clássica vai ser conhecida como o cânone de Policleto, por causa dele. Ou também é chamada de o contraposto. A ideia de representação de movimentação. E esse efeito de movimentação para fazer essas esculturas parecerem vivas se alcançava a partir do equilíbrio entre tensão e repouso. Então se um dos braços da estátua ali, daquela escultura, vai estar fazendo uma posição de força, imagina que vai estar dando um golpe. Então o braço vai estar numa posição de tensão, que parece que o personagem ali está juntando toda a força dele nos músculos, no braço direito, o braço esquerdo tem que aparecer relaxado. Se o braço esquerdo vai parecer relaxado, então a perna direita tem que parecer tensa, como se o personagem estivesse colocando todo o peso ali. Mas se o personagem está colocando o peso na perna direita, então é porque o peso não está na perna esquerda. Então a perna esquerda tem que estar numa posição que parece relaxada. Então uma outra regra que vai ser importante para a arte clássica é essa impressão, esse efeito de movimento, esse efeito de vida nas esculturas, que vai ser atingido através do cânone do Policleto. O equilíbrio entre tensão e repouso, tensão e repouso. Então essas esculturas do período clássico, elas vão ser naturalistas, vão ser idealizadas e vão ter essa representação de movimentação através de um equilíbrio entre tensão e repouso. Então se as imagens da arte arcaica do período anterior são aquelas imagens duras, aqueles bonecos de vinil que só mexem os braços e a cintura, as imagens do período clássico vão ser aquelas imagens que estão fazendo poses que parecem que o personagem está no meio de uma ação. É um guerreiro que está lutando e parece que ele está dando um golpe. É um sujeito que está desmaiando, parece que ele estava em pé e começou a cair. Então vai parecer aqueles bonecos que são feitos imitando poses reais que os personagens faziam. Então a arte clássica vai ser definida a partir disso. Então quando a gente pensar em arte clássica, por que se chama de arte clássica? É a arte do período clássico. A arte grega dos séculos V e IV a.C. Porque a arte grega anterior a isso, ela não era assim. A arte do período arcaico era bem diferente. Era essa arte que não era naturalista e com essas formas duras, pesadas. Mas tem uma forma mais ampla de se entender o que é arte clássica, que é não só incluir a arte grega do período clássico, mas também incluir a arte romana, ali do final da República e do Império, que foi influenciada pela arte grega. Então lá no período de Roma, Roma vai acabar ocupando territórios que eram gregos, vão se assimilar de muitos elementos da cultura grega, da mitologia e também de elementos da tradução artística. E ali no período da República, do Império Romano, tem uma produção artística romana que é bastante influenciado pela arte grega do período clássico. Então dá para se entender em algumas leituras a arte clássica não só como a arte grega do período clássico, mas também a arte romana que era influenciada pela arte grega clássica. E uma das pessoas que vai ser responsáveis ali em Roma por essa tradição, essa continuidade da arte romana em relação à arte grega e por pensar sobre essas questões da arte, vai ser o Vitrúvio. O Vitrúvio, ele era um arquiteto que vai acabar sendo o arquiteto oficial de Roma ali no começo do Império, quando Augusto assume como imperador. Então vários templos, vários prédios importantes, obras públicas, o Vitrúvio que vai projetar e vai construir. E o Vitrúvio
Vitrúvio, ele também vai escrever sobre arte. Então tem textos escritos pelo Vitrúvio que vão chegar até nós. E a partir desses textos do Vitrúvio, nós vamos poder compreender que, além do Vitrúvio ser extremamente importante para a produção artística do Império Romano, para a definição de como seria a arte do Império Romano, o Vitrúvio também era um cara muito chato, era um cara insuportável. Porque quando ele escreve sobre arte, nós notamos que ele valorizava muito a ideia da arte naturalista, de que a arte deveria imitar o mundo real, e a arte boa era que imitava o mundo real, e a arte que não imitava o mundo real era ruim. Então o Vitrúvio, ele vai dar muito foco nisso, que a arte boa é a arte naturalista, é a arte que se parece com aquilo que está representando, e a arte que não parece com aquilo que está representando é uma arte ruim. Só que o Vitrúvio, ele vai ser extremamente chato, ao ponto de parecer aqueles caras que acham que destruíram a infância dele. Porque o Vitrúvio, ele vai estabelecer uma linha de raciocínio que vai acabar ficando bastante influente depois, que é a ideia da ascensão, auge e decadência. Se vocês já ouviram por aí alguém falando sobre arte, falando, ah não, de um período bom, né, teve uma auge na produção e depois tem um período de decadência, falando isso sobre arte ou sobre cultura geral, isso aí é repetição do discurso do Vitrúvio. O Vitrúvio é o cara que vai bolar essa ideia e muita gente vai copiar ele, vai reproduzir isso até o infinito, e isso é um troço que até hoje nos enche o saco e nos atrapalha. Isso de pensar em arte como ascensão, auge e depois uma decadência, isso é uma grande bobagem. Mas o Vitrúvio escreveu isso, e o Vitrúvio era um cara muito influente, e essa bobagem vai acabar se espalhando e influenciando todo mundo ocidental. Mas basicamente, o pensamento do Vitrúvio era assim: existia um período anterior em que a arte era ruim, porque as obras de arte não eram iguais àquilo que estavam representando. Os artistas não sabiam fazer uma arte que imitava exatamente aquilo que eles estavam tentando representar. Isso era o quê? Era a produção artística grega do período arcaico e era a produção da arte egípcia. Isso aí era uma produção ruim. Daí os gregos começaram a desenvolver a arte naturalista. Ele vai falar do Policleto, vai falar do Fídias, e daí a arte vai começar numa ascensão, porque a arte vai começar a ficar boa quando esses artistas começarem a fazer essa produção que é naturalista. Mas lembrando, né, que o Vitrúvio, ele não fala em arte. Esse conceito de arte é uma coisa que vai surgir lá no Renascimento. O Vitrúvio, ele fala em pintura, escultura e arquitetura. Nós hoje olhamos para essas obras e pensamos que isso é arte, mas no período eles não pensavam nisso como arte, eles pensavam em pintura, escultura e arquitetura. E daí o Vitrúvio vai começar nesse papo de que bom mesmo é a arte naturalista, daí vai ter a ascensão e vai ter o auge da arte naturalista, que é o quê? É o período da arte romana, do final da República e do começo do Império. Lembrando que o começo do Império é a época em que ele era o principal artista. Ele era jovem e era o artista mais influente. E daí o Vitrúvio, já mais velho, vai falar que eles estão num período de decadência, porque os novos artistas, que não fazem igual ele fazia quando ele era jovem, esses novos artistas estão corrompendo a arte, estão destruindo a arte, estão estragando essa produção de pintura, arquitetura e escultura romana, porque eles estão fazendo obras que não seguem as regras que ele, Vitrúvio, tinha inventado, tinha determinado e tinha consagrado como a correta, estavam inovando, estavam fazendo coisas novas e diferentes, e estavam fazendo obras que não eram naturalistas. E o Vitrúvio é um cara tão chato que ele falava, por exemplo, sobre cores, que tinha um jeito certo de pintar, que eram usar aquelas cores que ele tinha determinado que eram certos. Só que o Vitrúvio reclama que os pintores novos estão usando outras cores, estão fazendo umas combinações de cores diferentes daquelas que ele fazia. Então essas combinações novas de cores, essas novas obras que usam essas regras diferentes, para ele é tudo ruim, para eles é tudo decadência. É sobre como a arte romana estava virando ruim, porque estava sendo diferente daquela produção que era feita quando ele era jovem, e diferente daquilo que ele fazia. Então o Vitrúvio era um cara que era absurdamente conservador do ponto de vista estético. A arte boa para ele era a arte naturalista idealizada, era a arte que ele fazia, e qualquer produção diferente era decadente, era ruim. Era esses jovens que estão mudando as coisas e estão fazendo uma produção diferente. E o Vitrúvio era um cara tão chato com essa perspectiva naturalista que o Vitrúvio dizia que era errado, devia ser proibido pintar monstros, pintar criaturas fantásticas que não existiam. Isso aí para ele não devia acontecer, devia ser proibido fazer. O Vitrúvio era tão chato que tem uma parte no texto dele que ele reclama que alguém fez um candelabro, né, uma estrutura para botar velas, que era no formato de uma casa em miniatura. E ele fica muito bravo e diz que não poderiam se fazer candelabros em formato de casa, porque aquilo ali era horrível, porque não existe casa pequena. Pra que fazer uma casa em miniatura? Casa tem que ser grande do tamanho real.
natural para as pessoas entrarem. Casa miniatura é uma idiotice. Então para ele deveria ser proibido fazer miniaturas, porque miniaturas não eram naturalistas. Então Vitrúvio era insuportável. Imagina esses caras que reclamam que mudaram as coisas ou que fizeram obras novas com os personagens que eles gostavam quando eram crianças e por isso estão destruindo a infância dele. O Vitrúvio é o primeiro registro escrito de uma pessoa assim. Então imagina aquele cara que era muito conservador. Ele foi muito importante no período dele, mas ele não queria deixar que a produção cultural mudasse. Ele queria que fosse para sempre daquele jeito. E tudo que era feito diferente, ele dizia que era decadência, e ele inventou essa história de que existe uma ascensão, um auge, uma decadência na produção cultural. Que é uma bobagem que ele inventou e que um monte de gente vai repetir depois. Mas se uma pessoa repetir isso aí, saibam que isso é uma grande bobagem. Além desse texto do Vitrúvio, vai ter um outro autor do período romano que vai ser bastante importante, que é o Plínio Velho. O Plínio Velho, ele é chamado Plínio Velho porque o sobrinho dele também se chamava Plínio. Então, para diferenciar, um era o Plínio Velho e o outro era o Plínio Jovem. Plínio Velho, ele era um marinheiro do Império Romano. Ele deixou um livro que vai ser extremamente importante para toda a cultura ocidental, que se chama História Natural. O Plínio Velho, ele teve uma ideia de que ele queria fazer um livro que reunisse conhecimento sobre todas as coisas que existiam. Então, nesse livro dele, História Natural, tem um capítulo que é sobre os animais. E ele lista ali todos os animais conhecidos até então. Tem um capítulo que é sobre as plantas. Então ele cita todas as plantas conhecidas e descreve elas. Tem um capítulo que é sobre solos. Então ele vai descrever tipos de solos diferentes. Imagina uma pessoa que anota todos os tipos de terra e pedras que ele já viu na vida. E viaja pelos lugares para aprender sobre as terras e catalogar as terras. Tem um capítulo que é sobre povos. Então o Plínio, ele vai construir esse livro que vai se chamar História Natural e ele vai tentar registrar todo o conhecimento que se tinha disponível naquele período ali em Roma no século I. E esse livro vai ser um livro muito influente para a cultura ocidental, vai ser muito citado por autores posteriores. Inclusive os estudiosos que vão trabalhar a partir do História Natural vão criar uma disciplina que vai se chamar História Natural por causa do livro do Plínio Velho, que vai ser a base para o início desses estudos. Essa disciplina chamada História Natural depois vai mudar o nome para Ciências Naturais e depois ela vai se ramificar e vai virar a Biologia e a Geografia e todas as suas variações, Zoologia, Botânica, Geologia, Medicina. Então esse livro do Plínio Velho, História Natural, vai ser a base para várias ciências que vão surgir no mundo ocidental. Toda a biologia, toda a geografia são descendências do História Natural do Plínio Velho. E num dos capítulos do História Natural, o Plínio Velho vai falar sobre pintura, escultura e arquitetura. E ele vai catalogar e vai registrar o conhecimento que se tinha até então sobre pintura, escultura e arquitetura. E esse capítulo específico vai ser muito importante para a teoria da arte ocidental. Então o Plínio, ele vai anotar ali sobre as obras que ele via, ele vai ir atrás de vários textos que falam sobre pintura, escultura e arquitetura e vai registrar no livro dele. Então tem várias obras que as obras originais se perderam, mas elas sobreviveram porque o Plínio Velho transcreveu essas obras no História Natural. E, obviamente, no História Natural, no capítulo sobre a pintura, escultura e arquitetura, o Plínio Velho vai citar os textos do Vitrúvio. E como ele vai estudar a partir do Vitrúvio, ele vai repetir que existiu uma ascensão, um auge, uma decadência na arte e que a arte boa é a arte que imita a realidade, a arte naturalista. E não só isso, Plínio Velho, ele vai atrás de textos gregos. Uma coisa que é importante a gente pensar, né, nessa produção artística que a gente entende hoje como arte, mas nessa produção de pintura, arquitetura e escultura da Grécia clássica, sobreviveram para nós muitas obras arquitetônicas, muitas esculturas, mas não sobreviveram pinturas. As pinturas do período clássico que chegaram a nós são aquelas pinturas de terracota, feitas em cerâmica. Os quadros do período clássico, nenhum sobreviveu. Nós não temos nenhuma imagem, nenhum registro visual desses quadros que eram feitos no período clássico, porque eles se perderam todos ao longo da história. Mas tiveram alguns autores gregos que escreveram sobre ele. Então tudo que a gente conhece sobre a pintura da Grécia clássica são através de textos de pessoas que viram essas pinturas no período, escreveram e foram se fazendo cópias, reproduções desses textos, e a gente tem as descrições dos textos, mas nós não temos as imagens. Então o Plínio Velho vai ser um dos caras que ele vai atrás desses textos de gregos antigos que viveram no período clássico, viram as pinturas, escreveram sobre as pinturas, e o Plínio Velho vai reproduzir esses textos no História Natural. Então muito que nós sabemos sobre a pintura grega do período clássico vai sobreviver através desses poucos textos e através do História Natural, porque o Plínio pegou e copiou esses textos dentro do História Natural. E lá fala sobre vários pintores famosos na época, como o Apelles, por exemplo, e esses textos descrevem que esses pintores gregos, eles eram incríveis, eles eram geniais,
geniais, excelentes, maravilhosos, porque eles sabiam fazer pinturas que imitavam o mundo real exatamente como ele é. Eram pinturas que eram imagens tão parecidas com aquilo que eles estavam representando, que às vezes as pessoas se enganavam. As pessoas olhavam para uma coisa, achavam que era de verdade, mas era uma pintura. Tem histórias de um pássaro que olhou para uma uva pintada e foi lá bicar a uva achando que era de verdade. Tem a história do cavalo que passou na frente de uma pintura de um cavalo e relinchou achando que o cavalo pintado era de verdade. Então vão ter essas histórias que descrevem esses pintores da Grécia clássica como pintores que conseguiam imitar a realidade com perfeição. E o Plínio vai falar isso maravilhado. Olha só como os pintores daquele período eram geniais. E como hoje, no período dele, o Império Romano, ali da segunda metade do século I, não existiam pintores que conseguiam pintar imagens que eram exatamente iguais àquilo que eles estavam representando, ao ponto das pessoas olharem e não saberem qual era o real e qual era a pintura. Então o Plínio vai ver essas narrativas sobre como os pintores antigos eram incríveis e conseguiam imitar as coisas exatamente como era, vai ver a pintura que existia na época dele e vai ver, pô, não existe isso, não existe pessoas que consigam pintar coisas que são tão iguais que todo mundo se confunde. Porque esses textos gregos eram exagerados, eles tratavam esses pintores como heróis fantásticos. Mas o Plínio vai acreditar, e ele vai acreditar que existiu uma ascensão, um auge, uma decadência na pintura, porque os textos dizem que as pinturas antigas eram incríveis, e ele olha as pinturas do presente e nenhuma delas é tão incrível assim, então teve uma decadência. O Plínio vai reproduzir o discurso do Vitrúvio a partir disso. Então percebam como a arte clássica, a arte da Grécia do período clássico e a arte do Império Romano e do final ali da República Romana, que eram influenciadas pela arte grega, eram correntes artísticas que elas supervalorizavam o naturalismo. A arte boa é a arte que imita a realidade como ela é, e a arte ruim é a arte que não imita a realidade. Só que isso não é um valor absoluto. Tinham pintores, tinham escultores que não eram naturalistas. Só que o Vitrúvio e o Plínio não gostavam deles. Então o Vitrúvio e o Plínio não escreveu sobre eles. Então os textos que sobreviveram até nós são os textos que falavam bem da arte naturalista e falavam mal da arte que não era naturalista. Só que tinha um monte de pintor e escultor que não eram naturalistas, que o Vitrúvio falava que eles eram ruins e nem escreveram sobre eles. Então não é que não existia uma arte que não era naturalista naquele período. É que esses velhos conservadores que escreveram a história, eles só gostavam da arte naturalista e eles nem se importaram em registrar com detalhes a arte que não era naturalista. E quando eles contaram a versão deles, nos textos deles, eles disseram: a arte boa é naturalista, a outra é ruim, é decadência, nem vou escrever sobre elas. Bom, agora dando uns grandes saltos na história, vai acontecer a crise do século V, que vai acontecer no século V, que vai levar ali a fragmentação do Império Romano. E se a arte clássica era o estilo do Império Romano, quando o Império Romano se fragmenta e outras culturas invadem ali aquela região que é romana, ou mesmo não invadem, eram culturas locais que os romanos tinham dominados, e essas culturas elas conseguem independência, a produção cultural delas começa a se espalhar de novo. E essa produção cultural tinha seus estilos próprios e tinha suas convenções próprias. Então a produção cultural dali de pintura, escultura, arquitetura da Europa do período pós-Império Romano, né, que é a Idade Média, ela vai misturar elementos que são continuidade da tradição da arte clássica com elementos de outras culturas, de outras tradições, elas vão se sobrepor e vão virar novos elementos. Então, durante a Idade Média, a gente vai ter uma produção cultural que ela até tem influências da arte clássica em alguns pontos, mas a arte clássica não é dominante, vão surgir outros estilos influenciados por esses hibridismos culturais. Então nós vamos ter todo aquele período ali que é quase 1000 anos de Idade Média, e lá pelo século XIV, XV, quando tem ali o início do que a gente entende como a Idade Moderna, vai surgir o pensamento humanista. E o pensamento humanista, o humanismo, vai ser uma corrente filosófica que ela vai tentar se afastar um pouco daquele pensamento teocrático que existia até então, de pensar tudo em função da religião, em pensar tudo tendo Deus no centro, que vai ser uma das correntes fortes durante a Idade Média, para tentar pensar o mundo a partir de uma lógica racional, pensar na ideia da razão, e num ponto de vista antropocêntrico, né? A ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Eu quero entender a natureza, eu quero entender qualquer fenômeno que existe no mundo, é pensar em como aquele fenômeno afeta e interage nos humanos. Então pensar a natureza e o mundo a partir de sua interação com as pessoas. Então a ideia do homem como medida de todas as coisas, pensar numa lógica antropocêntrica, sem superstição, que dá prioridade à razão, à lógica. Isso vai ser uma das bases do pensamento humanista que vai surgir ali na Europa. Só que a gente tem que pensar que o Império Romano caiu no final do século V, mas a gente está falando do Império Romano Ocidental, porque o Império Romano ele foi dividido, que existiu um Império Romano Oriental, que vai continuar depois da queda do Ocidente como o Império Bizantino. E o Império Bizantino ele vai durar quase uns 1000 anos depois da queda do Império Romano Ocidental. E ali nesse período que surge o humanismo, século XIV, século XV, é simultâneo com os otomanos
romanos conseguindo derrotar as defesas do Império Bizantino e conquistando Constantinopla. Então, mais ou menos no mesmo período que tem ali o pensamento humanista, tem a queda do Império Romano do Oriente, né? A queda do Império Bizantino. E muitas pessoas que viviam no Império Bizantino, elas vão fugir de lá, elas vão migrar para a Europa Ocidental. E um dos primeiros pontos de chegada de quem está vindo lá de Constantinopla e da região, fugindo pelo Mediterrâneo, é chegar na Itália. E a Itália vai ser ali um dos berços do humanismo. E quando esse pessoal chega lá do Império Bizantino e traz suas coisas juntos com eles trazem suas bibliotecas. E quando as bibliotecas desses caras chegam na Itália, vai ser um impacto cultural enorme, porque tinham vários textos antigos, gregos e romanos, que ou eram muito raros, ou eram obras perdidas. Algumas obras nem se conheciam, algumas obras se conheciam de citação, tinha um autor mais recente, tinha lido um pedaço e falava daquilo, mas ninguém tinha acesso ao original. E vão se descobrir que lá no Império Bizantino, esses caras tinham preservado esses textos. Vários textos escritos na Grécia Antiga e na Roma Antiga, os bizantinos tinham cópias deles guardadas na biblioteca. Então, obras que eram mídias perdidas na Europa Ocidental, na Europa Oriental elas estavam guardadas. E quando esse pessoal fugiu do Império Bizantino, eles levaram essas obras para a Europa Ocidental. Então, esse período da queda do Império Bizantino e do estabelecimento ali do pensamento humanista é o primeiro grande resgate de lost médias do mundo ocidental. Um monte de obras que achavam que eram perdidas ou que nem se conheciam vieram à tona no ocidente da Europa. E isso aí vai causar um impacto enorme nos humanistas, porque os humanistas, eles queriam pensar na razão, na lógica, toda uma teoria filosófica que era antropocêntrica, e eles vão pegar esses textos dos gregos e vão ver que os gregos escreviam sobre filosofia, sobre matemática, sobre astronomia, sobre um monte de outras coisas. E para eles vai surgir a ideia de que, peraí, existia um monte de conhecimento, existia um monte de cultura, existia um monte de coisa que não era ciência ainda, mas é a base do que a gente entende hoje como pensamento científico, que existia na Grécia Antiga e na Roma Antiga, e que se perdeu durante a Idade Média. Pelo menos a Europa Ocidental perdeu acesso durante a Idade Média. E eles vão redescobrir isso, e eles vão querer colocar isso em prática, vão resgatar essas ideias que foram perdidas, que foram esquecidas ao longo do tempo. E daí que o movimento humanista vai se organizar com o nome de Renascimento, porque eles estão falando do quê? Num renascimento cultural. Sabe a cultura da Grécia e de Roma Antiga que tinham se perdido? Vamos fazer essa cultura renascer, vamos resgatar esse conhecimento, vamos resgatar esses autores, resgatar esses pensamentos e vamos colocar isso em prática no mundo de agora. Então muito do humanismo vai ser influenciado por esse resgate desses textos, dessa biblioteca perdida para o mundo ocidental que estava lá com os bizantinos e que os bizantinos trouxeram para o ocidente. Isso vai afetar várias áreas, inclusive as artes. E é nesse momento que as artes vão se definir como artes, né? Os pintores, os arquitetos e os escultores vão começar a dizer, não, nós somos artistas. E esses caras, eles queriam promover um renascimento, assim que eles se batizam, um renascimento cultural, porque era o resgate da cultura grega e romana, e eles param para pensar, tá, mas se tudo era tão legal assim, eles vão ler o Vitrúvio e vão pensar, pô, olha só como o Vitrúvio está falando sobre a ascensão, auge e decadência. Então eles vão acreditar nisso, eles vão acreditar que teve uma ascensão, teve um auge da cultura e da arte que aconteceu na Grécia Antiga e na Roma Antiga, e teve uma decadência que foi a Idade Média. Os humanistas vão entender a Idade Média como uma decadência, e por isso que eles vão chamar a Idade Média de a Era das Trevas, um período que se perdeu a cultura, que se perdeu a sabedoria, que se perdeu o conhecimento. Isso é tudo exagero, isso é tudo preconceito, tem um monte de coisas extremamente complexas, inclusive na área filosófica e na área artística da Idade Média, só que esses elementos eles não eram clássicos. Então esses artistas humanistas renascentistas vão olhar para essa produção medieval que não seguia as regras que o Vitrúvio e que o Plínio diziam que eram boas, porque eles vão ler Vitrúvio e vão ler Plínio e vão acreditar exatamente em tudo que o Vitrúvio e o Plínio escrevem. Então eles vão acreditar que a arte boa é a arte naturalista e que a arte que não é naturalista é ruim. Eles vão olhar para a arte medieval, vão olhar, olha só, isso aqui não é naturalista, isso aqui é tudo bobagem, isso aqui é tudo ruim. E eles vão rotular toda a produção medieval como algo ruim. E não é, tem coisas incríveis. Olha a arte gótica, assim, uns bagulho lindo pra caramba. Mas não eram clássicos. E como eles estavam aprendendo a partir desses textos antigos e que o bom era o clássico, que o bom era o naturalismo idealizado, eles vão simplesmente taxar isso tudo de ruim e vão ignorar essas coisas. Então o Renascimento, ele vai ter como base essa tentativa de recriar os elementos da arte clássica, da arte da Grécia do período clássico e da arte do final da República Romana e do Império Romano. E daí eles vão ler os textos do Plínio que dizem, olha só, os pintores antigos lá da Grécia clássica, eles pintavam coisas que eram exatamente iguais como eram. Tu olhava para um cacho de uva pintado
pintado por um pintor grego, tu não conseguia diferenciar se aquela era uma uva de verdade ou se era uma uva pintada. E os pintores renascentistas vão acreditar nisso. E todo o desenvolvimento artístico dos renascentistas vai ser para tentar imitar isso. Pô, se os caras lá conseguiam, então vamos tentar fazer igual, porque a gente pode conseguir também. Então vai ter uma ideia de que quando eles estão criando aquelas convenções, por exemplo, a ideia de que na pintura e na escultura as formas têm que ser naturalistas, as formas têm que ser idealizadas, todo mundo tem que ser bonito, com os músculos bem definidos. Eles vão estar tentando recuperar algo que eles imaginavam que era na Grécia Antiga e na Roma da República e do Império. Então a arte do Renascimento é uma arte que a gente pode entender como neoclássica, porque ela recupera os valores clássicos, ou classicista, que ela tenta organizar e reproduzir as regras que eles entendem que estariam na arte clássica. Então os artistas renascentistas, eles vão estudar esses textos antigos dos gregos, eles vão estudar mitologia, eles vão estudar astrologia, todos os aspectos da cultura grega, eles vão fazer grandes escavações. Tem histórias que o Brunelleschi e o Donatello, eles viajavam pela Itália com paz para encontrar ruínas de templos romanos e eles escavavam e desenterravam os templos para estudar como era a arquitetura, a escultura, faziam anotações e construíam os prédios deles reproduzindo esses elementos. O Rafael Sanzio vai ir para Roma e vai fazer um grande estudo anotando, escrevendo e detalhando sobre os prédios antigos para aprender como era a arquitetura romana, e toda a arquitetura renascentista vai ser baseada em tentar reproduzir os elementos arquitetônicos romanos. E como era a arquitetura romana, como era a arquitetura grega, tinha aquelas colunas, tinha aquele frontão triangular, então os renascentistas vão fazer isso nos prédios deles. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que eles nunca viram nenhuma pintura da Grécia clássica, porque as pinturas se perderam. Eles vão ler os textos do Plínio, o Plínio descrevendo como essas obras eram exatamente iguais e tal, e eles vão tentar fazer também, só que eles não têm uma para olhar e aprender, que nem eles faziam com a escultura e com a arquitetura. Então eles tinham que inventar, eles tinham que tentar adivinhar como eram essas pinturas. Então eles vão estabelecer regras. Uma das regras é essas imagens são naturalistas, vai fazer um personagem, ele tem que ser mais parecido possível com aquilo que ele está representando. Uma pessoa tem que ter as mesmas proporções. Então eles vão criar regras de medida para entender quais são as proporções do corpo humano. Vão ter outras regras que se pode observar na pintura naturalista, que vão ser convenções que eles vão inventar. Eles achavam que eles estavam recuperando as regras das pinturas da Grécia Antiga. Só que eles nunca viram nenhuma pintura da Grécia Antiga. Então eles vão inventar regras e vão passar a acreditar que aquelas regras que eles inventaram também estavam naquelas pinturas lá, mas não tem prova nenhuma, não tem nenhum indício de que essas regras estavam lá. Uma delas é que essas figuras, elas são bem delimitadas, tu consegue entender de forma clara cada um dos personagens bem separados. Vai ter uma regra que vai ser da iluminação uniforme, como se tivesse uma luz difusa, que não tem muito contraste de luz e sombra, e todo mundo é mais ou menos bem iluminado de forma igual, para criar essa ideia de imagens harmônicas. Porque uma coisa que a arte renascentista vai valorizar muito a partir desses textos gregos, a ideia de harmonia, né? A ideia de beleza grega está todo associado com a ideia de harmonia, com a ideia de ordem, de organização. Então eles vão pensar, tá, as nossas pinturas têm que ser organizadas. Então eles vão pensar nessas figuras que são proporcionais, que são bem dispostas. Todas elas são dispostas em planos ao longo da pintura, planos horizontais, paralelos às bordas do quadro, como se fossem camadas uma atrás da outra. Essa luz difusa que ilumina tudo igual. Toda uma necessidade de organizar esse espaço dentro da imagem. E para representar o espaço, a profundidade, eles vão criar uma regra que tem dois artistas que vão ser muito importantes para isso. Um deles é o Filippo Brunellesco e outro é o Paolo Uccello, que são os caras que vão organizar o que a gente entende hoje como perspectiva linear central. Aquela perspectiva que usa um ponto de fuga no centro da tela e as linhas convergem para dentro dela para criar o efeito de profundidade a partir da diminuição dos objetos acompanhando essas linhas convergentes. Isso é a perspectiva linear clássica de ponto de fuga central, ou simplesmente perspectiva renascentista. O Brunelleschi e o Paolo Uccello são os caras que vão organizar e vão definir isso. E eles eram pintores e arquitetos renascentistas. E eles acreditavam que os gregos antigos também sabiam fazer isso. Todos os outros pintores renascentistas vão aprender essas técnicas e vão também usar, vai virar uma regra da pintura renascentista. Quem não usa isso está fazendo pintura ruim, porque eles vão entender que a perspectiva de ponto de fuga central é o que imita o mundo exatamente como ele é, e hoje a gente sabe que não é, porque essa regra é muito diferente da visão humana. E pelos textos de ótica que se descobriram da Grécia Antiga, provavelmente os gregos antigos não entendiam assim, porque os textos eles falam sobre a perspectiva não linear, mas a perspectiva angular, que é um pouco diferente. Então provavelmente as pinturas, essas que não sobreviveram, nem seguiam esse ponto de fuga central linear. Mas os renascentistas acreditavam e estabeleceram isso como regra, e quem não seguisse essa regra era um pintor ruim. Só que no século XVII vão começar a aparecer outros pintores, outros escultores, que eles não vão seguir tanto assim a regra clássica. Eles vão ser influenciados por
muitos artistas do norte, da região de Flandres lá, da região da Bélgica, ali de onde é um pedaço da Holanda, do norte da França e tal. E lá ainda vai ter uma tradição bastante forte em que tinham permanecido elementos da arte medieval. E essas obras vão começar a entrar em contato com artistas de outras regiões ao longo do século XVII que vão ser influenciados por elas. Então vão começar a surgir novos pintores, novos arquitetos, novos escultores que vão mesclar elementos medievais nessa tradição clássica. E vão criar uma nova produção de arte que os teóricos que seguiam essas regras dos renascentistas, do Vitrúvio, do Plínio, vão começar a falar mal. Olha só, alguém está corrompendo a arte. E o que eles vão resgatar? Aquela bobagem do Vitrúvio de ascensão, auge e decadência. Existia um período na Europa que a arte era ruim, que era o período medieval. No começo do Renascimento tem uma ascensão. Lá no período do Michelangelo, do Leonardo, é o auge da arte europeia, porque é o ponto que ele chegou no máximo do naturalismo idealizado. E depois começaram a aparecer artistas que começaram a não ser tão naturalistas assim, que não seguiam as regras clássicas, e eles vão falar que está numa decadência e que o século XVII, a arte europeia vai entrar em decadência. Vários teóricos europeus do século XVII vão dizer isso. Olha como nossa arte está entrando em decadência. Por quê? Porque vão aparecer artistas que não seguiam aquelas convenções. Artistas que hoje nós consideramos extremamente importantes e renomados, na época foram muito atacados. Por exemplo, o Rembrandt. O Rembrandt era um cara que tem vários críticos da época que ele era vivo que diziam que a pintura dele era ruim. Se a gente pegar, por exemplo, a Ronda Noturna dele é assim, um bagulho que eu acho maravilhoso, lindo pra caramba. Só que você olhar a imagem dele, não segue aquelas regras renascentistas. Vão ter os personagens ali, só que os personagens estão todos amontoados, não dá pra entender exatamente quem é quem. Eles às vezes se misturam, eles não estão organizados por plano um depois do outro, eles estão tudo embolado uns nos outros, todo mundo fazendo coisas ao mesmo tempo, uns fazendo careta, tem umas coisas aleatórias acontecendo, tem muita sombra, tem um contraste de luz e sombra, que eles vão falar mal os críticos. Olha só, isso aqui não é as regras da arte clássica, não é aquilo que o Leonardo, o Michelangelo, os outros renascentistas estabeleceram, que eles aprenderam dos gregos antigos através dos textos do Plínio e do Vitrúvio. Isso não é a arte clássica, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é influência, sabe o quê? Da arte medieval. E a arte medieval era ruim para eles, então isso aqui, essa produção é ruim. Outro artista, por exemplo, era o Caravaggio. Caravaggio, ele vai seguir alguns elementos da tradição naturalista, mas ele vai combinar com esses elementos dessa tradição do norte que tinha influência medieval. Tem uma obra que eu gosto muito dele, que é o chamado de São Mateus. É uma passagem do Evangelho em que Mateus, que era um cobrador de impostos, ele é recrutado por Jesus para ser um dos apóstolos. Então a gente tem ali a imagem, o Mateus está numa mesa de um boteco, junto com os amigos dele bebendo, o Mateus está contando dinheiro ali, e bem na hora entra o Jesus acompanhado do Pedro. E o Jesus, ele levanta o dedo e aponta pro Mateus, tipo, tu, tô te chamando, vem comigo. Só que o Mateus, ele tá bem distraído, ele tá contando o dinheiro dele, ele nem tá vendo o que tá acontecendo. E um dos amigos do Mateus fica num choque, ele assim, perguntando quem é que o Jesus tá chamando. E pô, já tem um monte de quebra de decoro nessa imagem. Tem uma questão formal, porque o Caravaggio, ele vai fazer uma divisão com luz no meio do quadro, com um contraste bem forte. É uma coisa que violava as regras do Renascimento, que violava as regras da arte clássica, que tinha aquela luz que era homogênea, que tudo era bem claro, tudo era bem visível. E a luz, ela bate na mesa com mais força, tu vê ali o Mateus. E o Jesus, ele tá meio no escuro. E pô, isso é uma quebra de decoro enorme para as regras da arte clássica. Como é que um Caravaggio, ele não só não faz aquela luz homogênea para dar equilíbrio, ele bota mais luz num ponto e mais escuridão no outro, ele cria um contraste. Contraste não é equilíbrio. E se o equilíbrio e a ordem é que são a beleza na arte clássica, tu fazer um contraste, tu tá desequilibrando, então é feio para as regras da arte clássica. Mas mais do que isso, quem tá na sombra é Jesus. Como é que tu bota a luz nos outros personagens? Isso é uma quebra total de decoro. E vários críticos da época xingaram, ficaram muito bravos com isso. Como é que o cara tinha feito um desrespeito desses? Então tem vários críticos que vão falar mal do Caravaggio. E outro artista também que vai ser importante nesse período, que vai chamar bastante atenção, mas vai ser muito criticado, é o Rubens, porque ele também vai ter influência dessa tradição que vem do norte, que ainda preservava alguns elementos estéticos da arte medieval e fazia pinturas em que ele pegava os personagens e colocava todos eles amontoados um por cima dos outros numa confusão que não dava pra entender quem estava indo pra o quê, quem é que estava mais pra frente, quem é que estava mais pra trás, nem tinha ponto de fuga. Só taca os personagens tudo em cima, naquela confusão, todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e também para as regras da arte clássica, isso vai ser um desrespeito, porque cadê a harmonia? Cadê o ponto de fuga? Cadê a divisão dos personagens, dos elementos a partir de planos? Então esses caras que hoje nós vemos eles e
pensamos, olha só que pinturas incríveis e que arte incrível eles faziam. Para os críticos conservadores da época, eles eram horríveis, porque eles não seguiam as regras da arte clássica. E daí vem toda aquela tradição de dizer, ah, uma obra é clássica. Por que se dizia uma obra é clássica quando se achava uma obra muito boa? Porque a crítica da época entendia que as obras boas são as que seguem as regras da arte clássica. São as obras de arte da Grécia Clássica, da República do Império Romano e do Renascimento. Então, se tu conseguiu reunir as regras da arte clássica na tua obra é uma clássica. E se tua obra é clássica, ela merece ser destaque, ela merece ser lembrada, ela merece ser usada como exemplo pelos artistas do futuro que também vão fazer arte. E o que é uma arte que não é clássica? É uma arte que não segue essas convenções da arte clássica. E como esses críticos conservadores que leram Plínio, leram Vitrúvio, eles aprenderam que a arte boa é a arte clássica, que é a arte naturalista, que segue todas aquelas regras que eles convencionaram ali no Renascimento, se não segue essas regras, não é clássica, porque é influenciado por outro estilo. E se é influenciada por outra tradição, ela deve ser esquecida, porque ela é ruim, ela é mal feita, ela deve ser apagada, ninguém deve lembrar dela e ninguém deve usar ela como exemplo para fazer novas obras. Então é daí que vem essa questão de querer elogiar uma obra e dizer, ah, isso aqui é um clássico. Essa ideia de chamar uma obra de clássico é baseada em preconceito, que o clássico é bom e deve ser usado como exemplo limitado, e o que não é o estilo clássico é arte menor, porque não é naturalista, não é idealizada e deve ser esquecido e ninguém deve usar como exemplo. Então a ideia de chamar uma obra de clássico é só baseado em preconceito desses autores que vinham desse período, que foram influenciados pelos renascentistas, que foram influenciados pelos textos do Vitrúvio e do Plínio Velho. Só que daí a gente vai ter uma contenda nesse período. Mais ou menos nesse período do século XVII vai ter uma grande briga teórica, porque vai aparecer alguns autores que vão ser minoria, mas eles vão começar a defender essas obras que não são clássicas. Vão dizer, olha só, tá vendo esses caras que não estão fazendo obra clássica? Também é legal. E o pessoal mais conservador vai descer a lenha nisso aí. Vão dizer que esses caras são horríveis, deviam ser esquecidos, devem ser banidos. Só que vai ter uma tensão nesse momento, porque ao mesmo tempo, várias instituições vão pegar esses artistas desse período, esses caras que não estão fazendo obra clássica. Na época tinha umas nomenclaturas. O pessoal que seguia essa estética lá do período clássico era chamado de maneira antiga, que é o que hoje a gente conhece como estilo clássico. Tinha uma outra tradição que se chamava de maneira grega, que não era arte produzida na Grécia, era arte produzida no Império Romano do Oriente, que na época primeiro se conhecia como maneira grega e que hoje a gente chama de estilo bizantino. Tinha um outro modelo que se chamava maneira tedesca, que hoje nós chamamos de estilo gótico. A maneira tedesca era a tradição artística do final da Idade Média, que tinha influência dessas tradições que eram nórdicas e que não eram clássicas. E nesse período do século XVII vai surgir uma nova produção, que é justamente esses caras que eu citei, esses caras como o Caravaggio, o Rembrandt, o Rubens, esse pessoal que eles começaram a violar algumas das regras clássicas e que a crítica do período chamava eles de arte decadente, né, a ascensão auge e decadência lá da teoria do Vitrúvio. Esses caras vão ser chamados de a maneira moderna, que hoje nós conhecemos como estilo barroco, que só na virada do século XIX, do século XX, vão ter os teóricos que vão olhar por esse período e vão dizer, essa produção aqui não era a decadência da arte clássica, não era a decadência da arte renascentista, era simplesmente um outro estilo que seguia outras regras. E se a gente julgar esse estilo que tem outras regras pelas regras da arte clássica, ele vai parecer ruim, mas nós temos que parar de julgar esse estilo pelas regras da arte clássica e julgar pelas regras próprias dele. Então, essa maneira moderna vai ser conhecida hoje como estilo barroco, que é um estilo que vai usar contraste de luz, vai colocar um monte de elementos na tela, né? Daquilo que o barroco, ele odeia o vazio, ele vai encher de um monte de personagens fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. É um estilo que ele tem muita informação ao mesmo tempo e várias instituições do período vão se apropriar desse estilo para fazer propaganda. Vários reis absolutistas vão contratar artistas barrocos para fazer obras para eles. Então, na Espanha, o Velázquez vai ser o pintor oficial da coroa. Em Portugal, vai se criar toda uma tradição de barroco que era usado para fazer propaganda da coroa. Na França, o Luís XIV vai reunir um monte de artistas barrocos em volta do culto à imagem dele. E depois dele, lá na época do Luís XV, vai se estabelecer o rococó, que é uma derivação do barroco francês, que vai ganhar um monte de características específicas a ponto de virar um estilo próprio. Nesse período vai acontecer a reforma protestante, vão aparecer outras religiões cristãs que não seguem o Papa. E a Igreja Católica
Católica, vendo essas novas religiões aparecerem, e a maioria dessas religiões protestantes usavam imagens, a Igreja Católica vai contratar esses artistas barrocos para construir igrejas, fazer pinturas, fazer esculturas, para criar igrejas, templos católicos, que tu entra lá e são lindos, cheios de imagens, que a ideia é impressionar. O fiel ia entrar numa igreja toda construída ao estilo barroco, com esculturas barrocas, com pinturas barrocas, tu olhar pro teto e tinha uma pintura barroca enorme que mostrava o céu, o paraíso. Para as pessoas olharem aquilo, ficarem encantadas e pensar, pô, essa aqui é a religião certa, essa religião aqui é linda demais para ser errada. É óbvio que Deus está na religião católica e não nas religiões protestantes, porque a religião católica é a que tem as formas mais bonitas. Essas instituições vão se apropriar da arte barroca para usar como propaganda, mas ao mesmo tempo vai ter uma resistência, porque nesse período, ali no século XVII, vai se consagrar um pintor francês, que é o Nicolas Poussin. Poussin, ele é um pintor francês, mas ele foi para a Itália, e ele foi estudar na Itália, e ele estudou toda a arte clássica e toda a arte renascentista. E ele vai criar imagens que são pinturas, que elas são barrocas, mas que ao mesmo tempo elas preservam todas as regras principais da arte clássica. E o Poussin, ele vai usar as regras formais da arte clássica, mas ele vai trazer todos uns temas da arte clássica também. O Poussin, ele vai ser o autor de um Et in Arcadia Ego, que é uma pintura que vai influenciar todo o movimento arcadista depois, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu falei muito dela lá no vídeo que eu fiz sobre o estranho conto da Ilha Panorama. Dá uma olhada lá que eu falo bastante sobre o Et in Arcadia Ego, mas o Poussin, ele vai fazer várias dessas pinturas com temática clássica, que seguem as regras clássicas. Um exemplo, assim, pra gente pensar nessa pintura dele, é o Julgamento de Salomão. O Julgamento de Salomão é aquela passagem bíblica, o Salomão é o rei, que era filho de Davi, daí tinham duas mulheres que elas estavam discutindo sobre uma criança, né, as duas tinham um filho, só que uma das crianças estava morta e uma mulher estava dizendo que o filho dela era o outro, que a mulher que tinha perdido o filho tinha trocado as crianças durante a noite. E a mulher que estava com a criança viva, ela dizia que não, que aquele era o filho dela e que a outra mulher estava mentindo, que houve a troca, mas nunca houve troca nenhuma. E daí tem aquele momento que as duas mulheres estão brigando pela criança e o Salomão pensa, tá, vamos dividir isso de um jeito igualitário entre todas. Chama o guarda e diz pro guarda, olha só, pega a espada, corta a criança no meio e dá metade da criança para cada uma. Só que o Salomão, ele faz isso tendo uma sacada, porque ele percebe que a mãe verdadeira, ela diz não, ela prefere entregar o filho dela para outra mulher do que ver o filho dela morrer. Daí ele descobre, não, essa quis abrir mão do filho para salvar a vida da criança, essa é a mãe verdadeira, dá o filho para ela. Então o Poussin, ele vai pintar essa imagem e a gente vai ver que tem elementos ali da arte barroca, a gente vai ver que tem um monte de personagens. Tem o Salomão sentado no trono, tem as mães mais na frente ali diante do Salomão pedindo audiência, uma delas segurando a criança morta, tem o guarda vindo com a espada cortar ao meio a criança que está viva, tem um monte de gente lá no fundo da corte assistindo tudo, cada uma dessas pessoas tem uma reação, mas apesar de ter esse monte de personagens ao mesmo tempo, o Poussin, ele mantém as regras da arte clássica. A iluminação é bem homogênea, todos os personagens são bem definidos, dá para entender onde está cada um dos personagens bem separados, eles não se misturam ali naquelas sombras, na escuridão. Tem um monte de personagem agindo ao mesmo tempo, mas não é aquela bagunça barroca. O Poussin, ele seguiu uma regra de que tinha um personagem que era principal, esse personagem principal estaria fazendo a ação principal, então tem o Salomão e as mães ali, e tem as outras pessoas que elas estão reagindo. Tem uma mulher que ela olha pro lado para não ver a criança ser cortada ao meio, tem uma criancinha que fica com medo e segura no pé da mãe. Só que as reações dos outros personagens não são que nem as da Ronda Noturna do Rembrandt, por exemplo, em que cada personagem está fazendo uma coisa que não tem nada a ver, tem uma galinha, um pato, sei lá, correndo na frente, uma criança tentando pegar e um monte de bagunça. Não, todas as reações dos personagens secundários são reações menores que acontecem como resposta da ação dos personagens principais. E esses personagens, eles não estão todos empolados, eles são dispostos em camada. Tem o Salomão, na frente do Salomão tem as mulheres, atrás do Salomão tem as outras pessoas assistindo. Então tem as camadas paralelas. Então o Poussin, ele vai ser um pintor barroco, mas não aquela bagunça. Ele vai organizar, ele vai pegar todas as regras da arte clássica e vai manter na arte dele. E como os velhos teóricos conservadores diziam que a arte estava em decadência, eles vão olhar para o Poussin e vão olhar para um cara que era um pintor barroco, mas que mantinha todas as regras da arte clássica, mesmo sendo barroco, e vão dizer, esse é o cara. Então os teóricos conservadores do século XVII vão fazer um monte de crítica, um monte de texto dizendo que o Poussin é o melhor artista do mundo. O Poussin, ele conseguiu superar o Michelangelo, ele é o único artista que tinha sido melhor que o Michelangelo. Vários deles vão falar que teve a ascensão, o auge da arte, que foi no período de influência clássica do Michelangelo, estava tendo a decadência, mas que o Poussin estava salvando e estava criando uma nova ascensão em recuperar os valores da arte clássica. O Poussin, assim, para esses velhos conservadores,
ele vai ser o grande herói da arte, justamente porque ele mantinha essas regras da arte clássica que os renascentistas seguiam e que o Plínio, que o Vitrúvio ensinaram que era o certo de se fazer arte. E ele era extremamente naturalista, idealizado e com todos esses elementos da tradição clássica. E é nesse período também, do século XVII, que vai surgir as academias de arte. Vários reis vão fundar as academias reais de pintura, arquitetura e escultura, que depois vão ser chamadas de academias reais de belas artes e que depois vão virar as escolas nacionais de belas artes. Essas academias reais de arte eram escolas que ensinavam arte. A pessoa queria ser artista num país, ia tentar entrar para a academia real, que eram academias que os reis mantinham, eles financiavam para fomentar a produção artística no seu país, para produzir grandes obras e impressionar e concorrer com os outros países, com os outros reis. E quando se cria essas academias de arte, quem vai assumir os cargos de professores e de diretores? Esses velhos conservadores. E os velhos conservadores vão montar os sistemas de ensino e essas academias de arte vão ensinar que o Poussin é o pintor certo. Quem vai estudar arte na academia vai aprender a arte do Poussin. Olha como tu tem que imitar o Poussin, porque o Poussin é o cara que faz arte naturalista, arte clássica bonita. Se tu imitar o Poussin, tu vai ser um grande pintor. Então, o ensino formal de arte do século XVII e XVIII em sequência vai ser todo baseado no Poussin, nos valores da arte clássica, e essas academias elas vão ser controladas por pessoas da área das artes que são conservadoras, mas ao mesmo tempo vai ter toda uma produção por fora das academias, que são esses pintores barrocos que são completamente anticlássicos. Esses caras que são influência do Rembrandt, dessa tradição holandesa de pintura, desse barroco anticlássico ali do Caravaggio, do Rubens, do Velázquez. Então vai ter uma produção de arte que é completamente não clássica e que os teóricos vão chamar de produção decadente, e vai ter uma produção que ainda vai se manter clássica, que vai ser ensinado nas academias, nas grandes escolas oficiais de arte. Daí nós fazemos um novo avanço na história e vamos até o século XVIII. O século XVIII é onde vai se estabelecer as bases do pensamento iluminista. O iluminismo vai ser uma corrente de pensamento que vai pregar de novo a ideia da razão, da lógica, junto com o da igualdade, da liberdade, e é onde que vai começar as bases do que hoje a gente entende como pensamento científico. E o iluminismo, ele vai ter um braço político que vai ser a teoria liberal, vai ser o liberalismo. Só que para nós entendermos o liberalismo, nós temos que entender o contexto que existia ali, porque a gente tem no Brasil muita gente que se diz liberal e que passam bem longe do pensamento liberal. Às vezes nem entendem direito o que é ser liberal, ou então são muito mal intencionados. Porque o iluminismo e o liberalismo eles vão surgir no conceito dos reinos absolutistas. Então imagina um Estado que já existia a ideia de Estado nos moldes e limites dos Estados que a gente tem hoje, só que no modelo absolutista, o Estado ele poderia intervir muito na vida das pessoas, e os sujeitos que ocupavam os cargos públicos dentro do Estado, muitas vezes eles confundiam os interesses do Estado com os interesses das pessoas que ocupavam os cargos e misturavam as coisas e usavam o aparato do Estado para benefício próprio, para interesses próprios. Então imagina num Estado absolutista, o rei se confunde com a ideia do próprio Estado, o falar do rei e o legislar se misturam às vezes e parece a mesma coisa. Se o rei está andando no lugar e vê uma casa e pensa, pô, aquela casa é legal, quero para mim, manda desapropriar, e vai lá os funcionários públicos, desapropriam a casa, enxotam a pessoa e agora é a casa do rei. Ou então ele olha para uma loja e tem um letreiro, pô, essa letreiro da loja eu acho feio, tá estragando a cidade. Fechem essa loja. Mandam os fiscais lá das instituições reguladoras e eles vão lá e fecham a loja do cara, e dane-se se o cara quer que a loja dele feche ou não, ele não quer, ela vai ser fechada. Vai a polícia, vão os fiscais lá e vão fechar. Então nesse contexto do Estado absolutista, uma pessoa se desentender com alguém que ocupa um cargo público vai arrumar um problema enorme, porque esse cara vai poder usar o aparato do Estado, do cargo que ele ocupa, para infernizar a vida da pessoa. E como é que tu vai recorrer de uma decisão pública, estatal? As instituições tomaram uma decisão e tu quer entrar com recurso, porque tu discorda. Só que quem vai decidir se o recurso está certo ou não é a própria pessoa que tomou a decisão. Então no Estado absolutista tem uma ideia de Estado como a gente tem hoje, mas tem essa mistura das pessoas que ocupam os cargos com as funções e com os poderes do Estado. Então o iluminismo, quando ele vai propor a teoria liberal e essa ideia de Estado mínimo, por que o liberalismo iluminista queria o Estado mínimo? Porque eles viviam num contexto de Estado máximo, de Estado opressor, que o Estado podia se meter nos detalhes das vidas da pessoa, podia decidir, podia passar por cima das vontades da pessoa, e a pessoa não tinha nem a quem recorrer, porque foi o próprio Estado que decidiu
decidiu. Ou seja, foi uma pessoa que ocupava um cargo lá que decidiu, só que a decisão dessa pessoa é tratada como se fosse uma decisão de interesse público, mesmo se esse ato não fosse pelo bem do público, e sim fosse interesse só daquela pessoa que ocupa o cargo. Então a ideia do Estado liberal, do Estado mínimo, era limitar os poderes desse Estado, que era abusivo. Então a partir daí vão surgir vários conceitos, por exemplo, o Montesquieu, no livro dele O Espírito das Leis, vai criar a teoria da tripartição dos poderes. A ideia de que o Estado deveria ser dividido em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um desses poderes só poderia tratar de uma área específica e cada um deles teria poder de fiscalizar o outro para ver se o outro está cumprindo as atividades dele dentro das normas. Então a ideia do Montesquieu era dividir o poder estatal entre órgãos, poderes diferentes, e esses poderes iam tentar fiscalizar um ao outro, iam ficar brigando entre eles, e enquanto eles estão nessas disputas, eles não vão se meter na vida das pessoas. Então a ideia do Estado mínimo é impedir que o Estado e que as pessoas que ocupam os cargos públicos usem o poder estatal para abusar das pessoas. Então por que tu quer o Estado mínimo? Porque eles viviam num contexto de Estado máximo. Mas ao mesmo tempo que a teoria do Estado mínimo fala sobre a não interferência, essa não interferência tem como objetivo respeitar as liberdades de cada indivíduo. O Estado não tem direito de se meter na vida privada. Ele pode criar legislações, ele pode falar de segurança, ele pode falar sobre questões tributárias, mas a vida pessoal do sujeito, o Estado não pode se meter. E junto com o pensamento liberal vão vir várias outras coisas que vão fazer um grande bem ali para aquela ideia de sociedade. São os liberais que vão propor, por exemplo, o fim do sistema judiciário de inquisição, vão propor a ideia de que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, que todo mundo tem direito a se defender caso seja acusado de alguma coisa. Então o liberalismo vai trazer várias melhorias para aquela sociedade, só que os problemas do liberalismo vão aparecer depois, quando eles se tornarem o modelo dominante e vão ter alguns dos efeitos colaterais disso. E nesse contexto absolutista, o iluminismo liberal vai se opor contra quem? Contra esse rei que usa o poder dele para se meter na vida de todo mundo. E contra a nobreza, esses aristocratas que eles têm poder porque eles nasceram, eles são filhos de um duque, são filhos do barão, e por isso eles têm direito e têm poderes que as outras pessoas não têm. Então, junto com essa teoria liberal iluminista, vai vir a ideia do Estado laico, ou seja, a igreja, a religião não pode se meter no Estado, porque o Estado é para todas as pessoas. Então, se fizesse uma lei que fosse baseada numa religião, o sujeito que é de outra religião ia ser oprimido, ele ia ser obrigado a se colocar dentro de regras que uma religião que não é dele. E no Estado mínimo, o Estado não pode entrar na vida pessoal da pessoa, o Estado não pode determinar qual é a religião da pessoa. Então o Estado tem que ser laico. Todo mundo tem direito a ter qualquer religião que quiser, só que esses valores religiosos, eles não podem estar nas leis e nas instituições. Para quê? Para preservar que cada um vai ter o direito de escolher qualquer religião que queira. E nesse contexto, autores como o Rousseau, eles vão recuperar algumas ideias que são lá do passado, lá de Roma e da Grécia, que é a ideia da democracia. Eles vão lembrar que existia um período em que não tinha um rei, que as decisões políticas e sociais eram decididas a partir do voto de toda a população. Então o Rousseau vai ser um dos caras que vai teorizar o que a gente entende hoje como a democracia moderna. Ele vai recuperar esses ideais democráticos e vai criar uma teoria para se aplicar no contexto da modernidade. E os iluministas liberais vão propor que eles deveriam acabar com a monarquia, acabar com essas instituições de castas, de títulos de nobreza e implementar uma democracia. E essa democracia seria essa democracia de tripartição de poderes com o Estado laico. E daí que eu falo, né, que no Brasil tem muitos falsos liberais. Pessoas que defendem o liberalismo, mas só o liberalismo na área econômica, o Estado não deve se meter e interferir na economia, mas defendem que o Estado deve interferir na vida pessoal de várias pessoas. Ou defendem que o Estado deve ter uma religião, deve se fazer leis de acordo com uma religião específica. Isso é justamente o oposto da teoria liberal. O Estado mínimo é para quê? Para garantir os direitos e liberdades de cada sujeito. Por isso é comum, se vocês olham, por exemplo, filmes que se passam nos Estados Unidos, as pessoas chamarem as pessoas mais subversivas de liberais. Por quê? Porque os liberais são esses caras que são contra os privilégios de casta. Os liberais eram os caras que defendiam a democracia. Então, nos Estados Unidos, da década de 1950 a 1960, os liberais defendiam o direito do casamento interracial, que naquela época nos Estados Unidos, pessoas brancas não poderiam casar com pessoas negras. E os liberais defendiam isso por quê? De acordo com a teoria liberal, o Estado
não pode dizer com quem a pessoa vai casar e com quem a pessoa não vai casar. Por isso, nos Estados Unidos, hoje, os liberais são aquelas pessoas que defendem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Num contexto de Estado mínimo, o Estado não se meter na vida pessoal das pessoas, o Estado não pode dizer com quem o sujeito deve ou não deve casar. Se o cara quer casar com uma mulher, pela teoria liberal, ele tem direito de casar com uma mulher, mas se o cara quiser casar com outro cara, pela teoria liberal, ele tem direito de casar com outro cara, porque não cabe ao Estado limitar a vida pessoal. Os liberais nos Estados Unidos são quem defende o aborto, porque para eles o Estado não pode dizer se a pessoa pode ou não abortar. Cada uma das pessoas tem que ter a liberdade para decidir o caso dela específico. E essa pessoa que tem liberdade para decidir o caso dela específico, ela não pode impor a decisão dela para outras pessoas. Cada indivíduo tem que escolher por si próprio. A base da teoria liberal é essa. Então, se o sujeito quer liberalismo na economia, que o Estado não interfira na economia, mas quer que o Estado decida com quem uma pessoa pode ou não casar, qual a religião que uma pessoa deve ou não seguir, então esse cara não é liberal. Isso não é liberalismo. Isso é uma outra coisa que usa o liberalismo de desculpa para empurrar uma outra teoria que não é o liberalismo. Mas, voltando ao contexto do iluminismo, do liberalismo, os iluministas liberais, eles queriam implementar uma democracia inspirada naqueles modelos lá da Grécia Antiga e da República Romana. E nesse contexto dos discursos liberais, eles também tiveram toda uma produção cultural e artística. Daí nós paramos para pensar naquele contexto. Os reis absolutistas e a igreja usavam a arte barroca para fazer propaganda. E os liberais queriam acabar com o absolutismo, acabar com a monarquia e com as nobrezas, colocar um Estado que era democrático, uma democracia, e afastar a religião do Estado. Criar um Estado laico em que a igreja não se mete na política. Então, a nobreza, a monarquia e a igreja eram a oposição às teorias liberais. E se a nobreza e a igreja usavam a arte barroca como símbolo para propaganda, os liberais precisavam de uma tradição artística que fosse o oposto ao barroco. Ao mesmo tempo, as teorias políticas liberais falavam em retomada da democracia. E a democracia é o modelo político lá da Grécia do período clássico e da República Romana. E ao mesmo tempo, as grandes academias de arte, com esses professores e esses teóricos mais conservadores, eles usavam o Poussin como modelo de arte correta, de a melhor arte, ou seja, um Poussin que seguia a tradição das artes clássicas. Então, se os liberais eles queriam um modelo de arte para se contrapor ao barroco, que era o estilo usado pelos reis, pelos nobres e pela igreja, e eles queriam um modelo de arte que invocasse que eles eram a continuidade da democracia grega e da República Romana, onde é que eles foram buscar inspiração? Na tradição da arte clássica. Então, no século XVIII, o movimento iluminista liberal ele vai criar toda uma produção artística que vai ser inspirado nas regras, nas tradições da arte clássica, justamente para se colocar como oposição à arte que era produzida e usada como discurso pelos nobres e pela igreja. E as bases que eles vão usar vão ser da arte clássica, vão ser dessa teoria das academias de arte que usavam o Poussin como modelo. Então, se a arte renascentista era uma arte classicista, porque ela se inspirava na arte da Grécia clássica e na arte de Roma, a arte dos iluministas liberais, que vai ser inspirada nessa produção também, é uma nova versão do classicismo. Então ela vai acabar ganhando o nome de neoclassicismo. E nesse período do século XVIII, dá muito para perceber se um artista ele é pró-monarquia ou ele é liberal, porque os artistas monarquistas iam todos usar o estilo barroco. E os artistas que eram a favor do liberalismo, que eram a favor da república, usavam o estilo neoclassicista justamente para se opor. Então tem uma coisa que às vezes muitas pessoas desconsideram, que é o estilo, ele carrega todo um discurso. O estilo não é só aparência. Aquelas convenções formais estão associadas com um discurso político, filosófico, social e teórico. Então, imagens neoclassicistas nesse período eram imagens que eram feitas para defender a teoria iluminista, a teoria liberal, a democracia e para se opor à nobreza, à monarquia e à igreja. Enquanto isso, as pessoas que eram pró-monarquia, que eram pró-reis e queriam continuar com aquela manutenção daquela sociedade de castas, eles usavam o estilo barroco. Então, as tensões formais da arte também são disputas políticas, filosóficas e sociais. E nesse contexto
contexto da França do século XVIII e dos movimentos iluministas e liberais ali na Revolução Francesa, vai ter um sujeito que vai ser bastante importante para a arte neoclassicista, que é o Jacques-Louis David. O David, ele era um político que fazia parte ali dos representantes que eram eleitos, ele se associou com a Revolução Francesa, ele teve todo envolvido na área política, mas ele também era um pintor, e ele vai ser um cara que vai dar as direções do movimento estético e artístico associado com a Revolução Francesa. Então o David, ele vai ser um dos grandes mentores ali do neoclassicismo francês, dessa arte que vai se recuperar os ideais clássicos para propor um novo modelo artístico que seria vinculado com a Revolução Francesa, com os ideais iluministas, com os ideais liberais e que ia se opor a toda essa tradição cultural da monarquia e da igreja. A arte neoclassicista é proposta como uma arte democrática e uma arte laica, e ele vai usar como base todos esses elementos da tradição da arte clássica, tanto inspirado no Poussin, nos renascentistas e lá na tradição da arte da Grécia Antiga, da Grécia Clássica e da República Romana. E não só as questões formais, como as questões temáticas. Se a gente pensar em algumas pinturas que o David fez, por exemplo. Uma das pinturas famosas do David, que vai influenciar muito da produção artística do neoclassicismo, é o Julgamento de Sócrates. Para quem não conhece a história, o Sócrates, ele era um cara que ele defendia a democracia, mas ele foi acusado por ser uma má influência que corrompia os jovens. E ele foi condenado a beber cicuta, que é um veneno. E daí o Platão conta essa história de quando o Sócrates estava preso, ele tinha sido condenado, os discípulos do Sócrates se organizaram para ajudar ele a fugir da cadeia, só que na hora da fuga o Sócrates não quis fugir. Porque ele disse que se ele defendeu aqueles ideais ali da democracia até então, e foi decidido dentro das regras da democracia que ele tinha que morrer, se ele fugisse, ele ia estar sendo hipócrita. Então ele tinha que aceitar aquilo ali. Aceitar a sentença que ele levou e tomar o veneno. Então o David, ele vai pintar esse momento, que é a morte de Sócrates. Então na pintura dele a gente tem ali no centro o Sócrates sentado ali na cama, com o pratinho de veneno dele. Ele vai tomar o veneno, mas ele está fazendo um discurso ali com a mão. Antes de morrer, as últimas palavras dele são defendendo a democracia. Os discípulos dele estão ali em volta, meio tristes, meio abalados, meio chorando, mas isso não afeta o Sócrates. O Sócrates continua ali eloquente, defendendo a democracia. Nos pés da cama a gente tem o Platão sentado de cabeça baixa, porque o Platão, ele tá triste que o mentor dele vai morrer, mas ao mesmo tempo o Platão sabe que ele precisa fazer aquilo para defender os ideais que ele sempre defendeu. Lá no fundo a gente tem umas pessoas que já se despediram do Sócrates e estão indo embora, subindo a escadaria lá no fundo. E toda essa composição é feita a partir das regras da arte clássica. Todos os personagens ali são todos proporcionais, são simétricos, são naturalistas, mas é um naturalismo idealizado, todo mundo ali é meio fortão, meio com os músculos definidos. A iluminação é aquela iluminação homogênea que deixa tudo bem claro, tudo bem fácil de visualizar e entender. Os personagens estão bem definidos, estão bem organizados no plano horizontal. Lá no fundo a gente tem outros personagens, mas eles estão numa camada. Tem o personagem principal, que é o Sócrates, que está ali eloquente. Tem os outros personagens que eles estão tendo reações, mas as reações deles são reações secundárias. São reações menores à ação principal, que é do Sócrates. Então a gente tem um personagem principal, o protagonista, que chama atenção, e tem ali os complementares que complementam, mas que não disputam com ele a atenção do tema principal. Então tem toda uma noção de equilíbrio, de harmonia, de cor, de iluminação, de disposição, que são as convenções da arte clássica. São as convenções que as academias de arte defendiam, que o Poussin usava e que antes dele os renascentistas usavam. Mas ao mesmo tempo que tem todas as questões formais seguem a tradição da arte clássica, o tema também é importante. O tema é um tema da Grécia Clássica, um tema da época que a Grécia era uma democracia. Então invoca não só em questões formais esse mundo clássico, como o tema, a narrativa também é uma narrativa do período clássico. E mais importante, o que o Sócrates está fazendo ali? Ele está abrindo mão da vida dele, ele está aceitando morrer para defender a democracia, para defender o Estado e o interesse coletivo. Ou seja, o Sócrates é um herói porque ele está disposto a dar a vida dele pelo bem da comunidade, pela democracia. Isso é um discurso antimonarquista, isso é um discurso pró-liberal, pró-democracia e contra o absolutismo e contra a monarquia. Se a gente pegar outro quadro do David, por exemplo, o Juramento dos Horácios. De novo, é um quadro que está ali todo feito segundo as regras clássicas. Se vocês olharem, tem todos os personagens ali, eles são todos naturalistas, proporcionais, idealizados, todo mundo fortão e bonitão, todo mundo está disposto entre planos. A gente tem os três gêmeos Horácios, o pai deles ali segurando as espadas, a gente tem as mulheres da família, dá pra ver que tem um ponto de fuga ali, que fica bem ali onde o pai dele segura todas as espadas juntas, todas as linhas
convergem para aquele ponto ali onde estão as espadas, que centralizam tudo. Então, toda a composição é feita segundo as regras da arte clássica, o naturalismo idealizado, com a perspectiva linear de ponto de fuga central. Mas qual é o tema? Quem são os Horácios? Os Horácios eram uma família da Roma Antiga. E no momento em que a cidade de Roma tinha entrado em conflito contra a cidade de Alba Longa, para não ter uma guerra, os trigêmeos Horácios decidiram, não, vamos fazer assim, em vez de a gente fazer uma guerra, vamos decidir um conflito num duelo. Os três lutariam representando Roma, a cidade de Alba Longa mandaria 3 guerreiros, quem vencesse esse duelo de 3 contra 3 vencia a guerra. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam arriscando a vida deles para evitar que toda a comunidade deles entrasse em uma guerra. Só que tem mais um problema. Os 3 irmãos Horácios, eles eram trigêmeos. E foi decidido que a cidade de Alba Longa também ia mandar 3 irmãos para lutar contra eles, que eram os irmãos Curiáceos. Então a cidade de Alba Longa ia mandar os 3 Curiáceos para lutar contra os 3 irmãos Horácios, só que tinha um problema. Um dos 3 irmãos Horácios era casado com uma das irmãs dos irmãos Curiáceos. E a irmã mais nova dos irmãos Horácios era noiva de um dos 3 Curiáceos que ia lutar contra eles. Então eles tinham um problema ali. Não importa quem vencesse o duelo, a família deles ia ser destruída, porque eles tinham vínculos de casamento entre eles. Então alguém mataria o irmão de alguém que eles conheciam, o irmão da esposa, o irmão da noiva. Então as famílias estavam participando desse confronto, desse duelo, para evitar que as duas cidades entrassem numa guerra, mas o preço para isso, para eles salvarem as cidades da guerra, é que a família deles seria destruída. E o Davi pinta o momento que os Horácios fazem um juramento, estão os 3 ali com os braços esticados em direção à espada ali que o pai deles segura, que eles vão lutar até o fim, que eles estão dispostos a sacrificar a vida deles, destruir a família deles, mas para defender a comunidade deles. Então, de novo, o Davi está usando as regras da arte clássica, mas ao mesmo tempo ele está representando uma história que é lá da Roma Antiga, e o tema são pessoas que estão dispostas a sacrificar suas próprias vidas e seus próprios interesses em prol de defender os interesses da comunidade. Outra pintura do Davi: os liteiros trazem a Brutus os corpos de seus filhos. Se vocês olharem para a pintura, não preciso acho comentar mais, todas as regras da arte clássica. Os personagens estão dispostos em camada, todo mundo é naturalista, mas ao mesmo tempo é idealizado, tudo é bem definido. Dá para entender claramente onde estão cada personagem, o que são cada um daqueles objetos ali apresentados, tudo ali alinhado com a perspectiva linear de ponto de fuga central, todas as regras formais da arte clássica, tudo em harmonia, bem equilibrado. E qual era o tema? O Brutus. Bom, o Brutus é um personagem lá da Roma Antiga também, de novo remete a esse período clássico. O que aconteceu em Roma? Teve uma invasão dos etruscos. Os etruscos invadiram Roma, deram um golpe e um rei etrusco assumiu o controle de Roma. E daí tiveram os reis etruscos, eles tinham poder militar, eles governavam a cidade ali com poder bélico, mas eles não tinham reconhecimento ali dentro das instituições culturais. Ali o povo tradicional de Roma, os latinos, eles não gostavam dos etruscos, porque os etruscos tinham invadido o reino deles. Mas eles oprimiam muitos latinos para manter esse poder. Até que teve um caso em que a filha de um nobre latino foi violentada por um etrusco. Isso foi usado como discurso para uma revolução. Os latinos se organizaram para derrubar os reis etruscos, e um desses líderes dessa revolução foi o Brutus. Eles proporam a ideia de que o rei etrusco, ele não era um rei legítimo, ele era um tirano. E dentro das tradições teóricas ali da política clássica, matar um tirano, tiranicídio não é crime. Tiranicídio é salvar a população. Então os latinos se organizaram, liderados pelo Brutus, deram um golpe, depuseram o último rei etrusco e proclamaram a República Romana. Então o Brutus é um cara que ele vai ser marcado ali na história de Roma, porque ele é um dos líderes da proclamação da República, da implementação da democracia depois de ter derrubado o último rei tirano de Roma. Só que os filhos do Brutus depois vão se organizar para tentar fazer um golpe para depor a democracia e colocar o rei de volta no poder. E o Brutus, como um defensor da democracia, ele vai ter que lutar contra os próprios filhos. E os filhos do Brutus foram derrotados e foram mortos. Então esse momento da pintura é o quê? Os filhos do Brutus lutaram contra a democracia e o Brutus teve que se opor a eles. E ele teve que lutar num combate que levou à morte dos filhos dele. Então tá ali o Brutus triste na frente, meio deprimido, tem ali a família do Brutus, e os liteiros estão trazendo os 2 cadáveres
cadáveres dos 2 filhos do Brutus que lutaram contra a democracia e morreram. Então o que o Brutus teve que fazer? O Brutus, esse herói da democracia, ele teve que lutar contra os filhos. Ele teve que levar os próprios filhos dele à morte, mas ele fez isso para defender a democracia. Então, mais uma vez, o Davi vai usar esses temas lá da tradição clássica, o Brutus, um herói lá de Roma, da proclamação da República Romana, vai usar todas as convenções da arte clássica e vai representar quem? Um herói que lutou pela democracia. O Brutus é o herói que derrubou o último rei tirano para implementar a democracia. E o que a Revolução Francesa estava propondo? Derrubar um rei absolutista tirano para implementar a democracia. Então toda a arte neoclassicista, ela vai usar esses elementos clássicos da arte clássica, vai resgatar esses elementos e vai colocar isso como oposição à arte barroca da monarquia e da igreja, mas como discurso da democracia liberal iluminista. Por que esses elementos clássicos são usados? Porque o classicismo formal, essas regras da arte clássica, vão ser associadas com a democracia clássica. E por isso com as teorias iluministas e com as teorias liberais. Logo, o neoclassicismo é a arte do liberalismo. Os liberais, quando querem fazer arte, o que faziam? Neoclassicismo. Aquilo que eu falei, os monarquistas nesse período usavam estilo barroco e os defensores da democracia e do liberalismo usavam a arte neoclassicista. Então, se tu pegar um quadro francês do século XVIII, dá para saber na hora qual é o posicionamento político do pintor, só pela identificação de qual foram as regras que ele usou, se ele usou as regras do barroco ou se ele usou as regras do neoclassicismo. Então a questão formal da arte, ela também é um discurso. Como a iluminação é feita, como a perspectiva é feita, como os personagens são dispostos, isso também tem um sentido, isso também tem um significado, que também é filosófico, que também é social e que também é político. Porque cada um desses elementos formais está associado com um discurso que vem lá da antiguidade. E usar esses elementos formais significa que o artista está invocando todos os discursos, todos os temas, toda a tradição e todo o posicionamento daquelas pessoas que também usavam aquele estilo. Daí vamos para os Estados Unidos, né? A criação, a fundação dos Estados Unidos. No começo da ocupação dos Estados Unidos, várias comunidades que vão se estabelecer ali nos Estados Unidos são de pessoas que vão sair da Inglaterra e que muitas deles eram minorias religiosas, porque se a gente pensar na Inglaterra, né? A Inglaterra era católica, teve a Reforma Protestante, teve a criação do anglicanismo. Então nós vamos ter na Inglaterra reis anglicanos, e daí vai ter alternância entre reis anglicanos e reis católicos, vão ter nobres que apoiavam a igreja anglicana, nobres que apoiavam a igreja católica, e eles brigando ali entre eles. E nesse contexto vão ter outras religiões protestantes, mas que não vão ter grandes influências como o anglicanismo. E esses caras, eles eram minorias religiosas dentro de uma Inglaterra em que os anglicanos e os católicos estavam ali brigando e fazendo confusão. Esses caras sofriam preconceitos, e muitas dessas comunidades de religiões protestantes acabaram saindo da Inglaterra para tentar criar uma comunidade própria deles nos Estados Unidos. Então parte da ocupação dos Estados Unidos são dessas comunidades que eram de outras religiões, que sofriam preconceitos na Inglaterra e vão tentar se instalar nos Estados Unidos. E a gente tem que pensar, né, ali no contexto, depois que a Elizabeth I morre, os reis Stuart assumem, né, que são aqueles reis da Escócia, o James I, e eles eram reis muito católicos e que defendiam teorias absolutistas, inclusive a teoria do direito divino, de que o rei era rei porque Deus tinha nomeado, escolhido ele para ser rei, e por isso ele podia fazer tudo, que inclusive vai levar depois à proclamação da República de Commonwealth ali na Inglaterra, depois ao protetorato. Então vai ter uma tensão entre absolutismo e teorias liberais na Inglaterra também. Muitos dos liberais vão abandonar a Inglaterra e vão para os Estados Unidos, e vai ter a colonização ali dos Estados Unidos, que a princípio era uma colônia inglesa. E esses reis absolutistas ingleses vão querer cobrar tributos dos estadunidenses, porque eles vão entender que os Estados Unidos é um território que pertence à coroa inglesa. E isso vai levar a uma série de discussões. Tem um momento em que os estadunidenses eles vão até aceitar pagar tributos para o rei da Inglaterra, mas na condição de que eles recebessem uma cadeira dentro do parlamento inglês, né? Como é que funciona o parlamento inglês? Ele tem duas câmeras, tem a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Comuns, em que pessoas são eleitas para participar, e tem a Câmara Alta, que é a Câmara dos Lordes, que é um representante de cada território, mas é um nobre de cada território, o duque, o barão e tal de cada lugar, ele tem direito a um assento naquela Câmara. E aquele assento é hereditário, né? Morre o barão, o filho do barão assume, e assume o direito dele de sentar ali na Câmara dos Lordes. Então tem uma Câmara que era de nobres e uma Câmara de plebeus. E a Câmara dos Nobres, a Câmara dos Lordes, era uma cadeira por cada território. Um nobre de cada lugar tinha um direito ali. E estadunidenses, inclusive, vão fazer a proposta de que eles aceitariam
pagar tributos para a coroa inglesa, só que eles queriam uma cadeira na Câmara dos Lordes. E a princípio os ingleses até vão considerar aceitar, só que vai ter um problema. Os ingleses queriam o quê? Nomear um nobre para os Estados Unidos. E os estadunidenses, eles não queriam um nobre, eles queriam que a cadeira deles na Câmara dos Lordes fosse eleita, que eles tivessem o direito de eleger um representante temporário. E obviamente que vai dar uma confusão. Os nobres não vão querer um plebeu sentando na Câmara dos Lordes com ele. E se espalhasse a notícia de que nos Estados Unidos os caras tiveram direito para eleger o representante na Câmara dos Lordes, os outros territórios da Inglaterra iam querer também. Ia só fomentar a revolução. Então óbvio que isso não foi aceito. Isso só aumentou ali as tensões entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que junto com mais outros fatores vai levar à independência dos Estados Unidos. E a independência dos Estados Unidos vai ser um movimento que vai ser organizado, todo inspirado nas teorias iluministas e liberais que eles vão importar lá da França. Porque quem eram esses estadunidenses? Eram sujeitos que eles estavam lutando contra a coroa britânica, contra o absolutismo britânico, para ter a autonomia do território deles e uma autonomia que fosse democrática. Eles não queriam um nobre, eles não queriam um rei dos Estados Unidos. Eles queriam que os Estados Unidos fosse uma democracia, seguindo as teorias da democracia moderna, que eram inspirados lá na democracia da Grécia clássica e na democracia da República Romana. E daí vai ter todo esse movimento de independência dos Estados Unidos, que vai ser uma revolução liberal, e obviamente os Estados Unidos revolucionário vai produzir símbolos. Eles também vão produzir cultura e vão produzir arte. E se eles são um país que está nascendo em oposição a uma monarquia, tentando conseguir independência em relação a uma coroa e propondo uma democracia, eles são uma nação que está nascendo como uma nação liberal, inclusive até hoje. Hoje os Estados Unidos é a última nação ocidental que ainda é liberal, no sentido tradicional. Os Estados Unidos ainda é uma tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, que acredita no Estado mínimo e que não é função do Estado intervir diretamente na sociedade. Os Estados Unidos é o último país que oficialmente ainda é liberal, segundo suas estruturas internas. Então os Estados Unidos é um país que nasce e existe até hoje como uma democracia liberal. E se eles vão produzir cultura e vão produzir arte, qual seria a arte que um país novo que nasce como democracia liberal usaria? O estilo neoclassicista. Então a produção artística dos Estados Unidos, nesse período de consolidação como nação independente, um pouco antes também, desde ali do começo dos movimentos pela independência, e posteriormente, todo esse imaginário visual e estético dos Estados Unidos está associado com o estilo neoclassicista, porque eles vão olhar para a Europa e qual é a arte que os iluministas liberais usam, que o Estado liberal usa? O estilo neoclassicista. Se eles são uma democracia liberal que está se opondo a uma monarquia absolutista, então faz sentido eles usarem o estilo neoclassicista. Então o imaginário visual estadunidense é baseado na arte neoclassicista. Se vocês olharem as imagens que vão produzir do George Washington, do Benjamin Franklin, de todos esses heróis do imaginário da independência dos Estados Unidos, eles são representados sempre de acordo com as regras da arte neoclassicista. Se a gente olhar as construções ali que estão associadas com o Estado dos Estados Unidos, o monumento ao Lincoln, toda a arquitetura do monumento ao Lincoln é dentro das regras da arte clássica. O prédio da Suprema Corte dos Estados Unidos tem aquelas colunas gregas com aquele frontão triangular, todo ele baseado na arte clássica, todo ele inspirado nas teorias arquitetônicas lá do Vitrúvio. Vários outros prédios públicos associados com o governo, com o judiciário, com outras instituições públicas dos Estados Unidos, é muito comum achar esses prédios, todos eles construídos dentro das regras da arquitetura clássica. Por quê? Porque o neoclassicismo é o estilo artístico do liberalismo. Os liberais vão usar isso, porque é eles invocando uma continuidade a todas as tradições da democracia grega e da República Romana, e é o símbolo artístico do liberalismo, desses discursos iluministas e liberais, e de oposição a monarquias, a sociedades com casta, a estados religiosos. Então a arte dos Estados Unidos, a arte institucional ali dos Estados Unidos, da fundação e até hoje, é uma arte que é neoclassicista. Por quê? Porque o neoclassicismo é o estilo de arte do liberalismo. Agora vamos pensar nas histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, ali do período da Era de Ouro, que é ali o final da década de 1920, a década de 1930 e 1940. É o período da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial. São histórias de ação, histórias de aventura, que estão associadas com o imaginário e com o contexto dos Estados Unidos, da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial. Então é um período de conflitos militares, é um período de pobreza, é um período de crescimento urbano dos Estados Unidos, mas também do crescimento da desigualdade social, do crescimento dos índices de criminalidade,
cidade. Então aquelas cidades que estão crescendo por causa da industrialização, mas é um crescimento que não é muito bem organizado e tem um monte de efeitos colaterais. E quais são as influências principais ali, estéticas, artísticas, para as histórias em quadrinhos da Era de Ouro? A gente consegue apontar algumas. Uma delas é a literatura pulp fiction. Toda aquela literatura pulp de aventura, de ficção científica e também bastante do hard-boiled, que é aquela literatura policial ali do final dos anos 20, da década de 1930, que depois vai inspirar o surgimento do cinema noir. Outra influência grande é o expressionismo. A arte expressionista que vai vir lá da Europa do começo do século XX vai chegar nos Estados Unidos, muito por influência do cinema, porque a produção do cinema expressionista vai chegar com mais força, talvez nos Estados Unidos, e os autores de quadrinhos vão assistir esses filmes. Vai ter a influência da Arte Deco, que é um movimento artístico que é muito específico ali da década de 1920, de 1930, que vai afetar a arquitetura, a moda e vários outros elementos visuais ali da cultura daquele período. E por influência do Arte Deco e do expressionismo e tal, vai trazer também elementos que são lá da tradição da arte barroca, que vão ser influências para essas produções. Então a história em quadrinhos da Era de Ouro vai trabalhar muito com esses temas aí do expressionismo, do barroco, da Arte Deco, da tradição do hard-boiled, de toda da literatura pulp. Só que essas tradições formais, elas vão durar mais ou menos ali até o final da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial? Vai ter uma mudança ali na estrutura da sociedade dos Estados Unidos, vão vir novos contextos, vão vir novos discursos, e para dar conta desses novos discursos vai acabar acontecendo uma mudança formal ali na tradição dos quadrinhos. Isso, inclusive, é o tema da minha dissertação no mestrado. Eu trabalhei com a produção de história em quadrinhos dos Estados Unidos ali da Era de Ouro, quais eram as influências artísticas para essa produção e como ali no pós-Segunda Guerra Mundial houve uma série de mudanças sociais que levaram a mudanças estéticas nas histórias em quadrinhos. No pós-Segunda Guerra Mundial vai ter a Guerra Fria, vai ter a oposição ali dos Estados Unidos contra um mal externo que eles vão associar com a União Soviética e todo lá paranoia anticomunista. Vai ter o marcatismo, vai ter toda uma moralização da sociedade estadunidense. A ideia de que tu não pode criticar os Estados Unidos. Se tu falar mal dos Estados Unidos, então tu é um subversivo, tu é um comunista, tu é alguém que está contra o país. Então a ideia de falar sobre problemas dos Estados Unidos, falar que nos Estados Unidos tem crime, falar que nos Estados Unidos tem pobreza, falar que nos Estados Unidos tem problemas sociais, isso aí é uma crítica à ideia dos Estados Unidos como si e vai ser vista como coisa de comunista. Falar mal dos Estados Unidos é coisa de comunista naquele contexto. Então vai ter toda uma moralização e uma mudança de temáticas. Ali não se pode mais falar de crime nos Estados Unidos, de violência, de pobreza e tal. Então as histórias em quadrinhos de ação e de aventura vão procurar outros temas, tipo ir mais para ficção científica. E se toda aquela estética da Era de Ouro estava associada com esse contexto da Grande Depressão, com os Estados Unidos que é pobre, que é marginal, que tem criminalidade, que tem desigualdade social, essas questões formais, né, elas estão presas a um discurso. Como eu falei antes, questões formais elas estão associadas com temas, com narrativas, com discursos que são filosóficos, que são sociais, que também são políticos. E trazer isso, trazer uma imagem de um herói, de um vilão que disputam num beco sujo, cheio de sombra, que não dá pra ver mais ou menos o que está acontecendo lá no beco, porque ele é escuro, pode ter um perigo, uma ameaça ali. Isso aí é mostrar os Estados Unidos de uma forma que talvez seja pejorativa em relação ao país. Então, com a mudança de temas ali, quando se estabelece a Era de Prata, vai vir toda uma mudança formal. Vão parar de representar esse país como esse lugar escuro, sombrio. Vão trazer o quê? Uma iluminação mais homogênea. Vamos definir melhor quem é o herói e quem é o vilão. Não vai ter mais aqueles protagonistas que são policiais, detetives, mas que eles são meio ambíguos. Vamos pegar um herói que é idealizado, que é modelinho, que a gente olha para aquele cara e pensa, olha só, se todo mundo for igual a ele, então a sociedade vai ser boa. As ameaças não vêm do próprio país, são os comunistas que estão vindo lá da União Soviética ou são os extraterrestres que estão vindo do espaço. Então, com a mudança de tema, vai ter toda uma mudança formal que vai ser uma aproximação das regras estéticas da arte clássica. Se tu quer mostrar um mundo bonito, idealizado, equilibrado, com personagens que são modelos para outras pessoas, qual é a tradição artística que faz isso? É a tradição clássica. E os Estados Unidos tinha toda uma tradição da arte neoclassicista que vem lá da formação do país, junto com a arte liberal. E no momento em que de uma polarização, em que o discurso capitalista liberal está se opondo a uma ameaça que vem da paranoia anticomunista, então vai ter um reforço na estética neoclassicista, porque reforçar a estética neoclassicista é reforçar o discurso liberal, é reforçar o discurso capitalista. Então a produção de quadrinhos dos Estados Unidos da Era de Prata vai se aproximar das regras, das convenções da arte clássica. Então vai ter toda uma tendência classicista ali na Era de Prata, tanto temática quanto formal.
Tá, mas vamos avançar mais um pouco. Finalmente nós chegamos na década de 1990. O que está acontecendo nas histórias em quadrinhos dos Estados Unidos na década de 1990? Ali um pouco antes, ali desde o final dos anos 70, durante toda a década de 1980, a gente vai ter um movimento artístico dentro dos quadrinhos dos Estados Unidos que alguns autores vão chamar de Era das Trevas. Mas vão ter outros nomes, outras definições. Mas é toda uma produção de histórias em quadrinhos que vai vir de alguns autores dos Estados Unidos, por exemplo, Frank Miller, que vai recuperar vários elementos e inspirações que vêm lá da Era de Ouro, essas questões do hard-boiled, da arte déco, esses fortes contrastes de luz e sombra, toda uma recuperação de elementos que vem lá da tradição da Era de Ouro. E ao mesmo tempo vai ter o que alguns chamam de a invasão britânica, que são vários autores britânicos que vão começar a publicar histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. E esses autores britânicos, eles vão trazer influência do romantismo, que é uma tradição lá do século XIX, que ela tinha inspiração no barroco e que ela era rival da arte neoclassicista, eles eram antagonistas de tudo que o neoclassicismo representava, e ao mesmo tempo que tem essa inspiração romântica deles, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos da década de 1980 vai estar acontecendo um movimento que vai ser chamado de neo-expressionismo. Vão ser vários artistas que vão resgatar elementos do expressionismo, e o expressionismo tinha inspiração no romantismo, e esses autores com influência do neo-expressionismo, por exemplo, Bill Sienkiewicz, mas vão ter outros ali, eles vão se misturar e vão produzir umas histórias em quadrinhos que vão ser essa mistura de tradição da Era de Ouro, tradição do romantismo, tradição do neo-expressionismo dentro daqueles discursos da pós-modernidade. Então vai ser toda uma produção de quadrinhos que vai ser completamente não clássica. Ela vai valorizar questões da feiura, da subjetividade, de múltiplas narrativas diferentes. Então a tradição da Era das Trevas, dessa produção de histórias em quadrinhos que vai ter nos Estados Unidos, também por influência britânica, ela nega muitos valores clássicos e nega muito o ideal de herói lá da Era de Prata. Ela vai colocar em crise o herói. Sabe a ideia de super-herói que foi idealizado como um cara certinho, bonzinho, que é exemplo pra todo mundo e que faz tudo certo lá na Era de Prata? Eles vão colocar isso em crise, eles vão pegar esse cara e vão mostrar, olha só, se tivesse pessoas com super-heróis, a maioria das pessoas são babacas, eles seriam babacas também. Essas pessoas, eles podem ter um lado bom, mas ninguém é completamente bom, eles vão ter um lado que é mais bizarro, que é mais estranho, que é mais criticável. Então muito da tradição ali dos anos 80, desse período que alguns chamam de Era das Trevas, vai ser usar essa influência do romantismo, do neo-expressionismo, de todo esse contexto da pós-modernidade para colocar em crise o ideal de super-herói. Então vai ter muitas histórias em quadrinhos que vão ser pessoas que vão discutir sobre filosofia, que vão mostrar a ambiguidade dos personagens. Olha como ninguém é completamente bom, olha como ninguém é completamente mal, olha como tem um monte de discursos paralelos e talvez todos eles são válidos, mas talvez nenhum deles seja válido. Então vai trabalhar com essa destruição de muitos ideais que estavam bem cristalizados e eram idealizados como algo certo, concreto e inquestionável na tradição dos super-heróis da Era de Prata. E daí nos anos 90 vão surgir novos autores que eles vão ser justamente os críticos à tradição da década de 80. Eles vão olhar para as histórias em quadrinhos dos anos 80 e vão pensar, pô, olha só, isso aqui não é mais sobre herói lutando contra vilão. Tem histórias que não tem ação, que não tem aventura. É só uns caras conversando sobre filosofia, vindo com uns papos cabeças elaborados, dando voltas que não chegam a lugar nenhum. As histórias em quadrinhos viraram chatas. Então, na década de 1990, ali nos Estados Unidos, vão ter grupos de autores de quadrinhos que vão tentar negar essa tradição da Era das Trevas e vão fazer isso recuperando elementos da tradição da Era de Prata. Vamos pensar, olha só, na Era de Prata que era bom. Na Era de Prata a gente sabia quem era o herói e a gente sabia quem era o vilão. O herói era sempre heróico, o vilão era sempre mau. Tudo era desenhado de forma bem colorida, tudo era fácil de ver, era tudo bem iluminado, dá pra entender exatamente o que está acontecendo ali. Onde acaba um personagem, onde começa outro, tem muita luz, tem muita cor. E a tradição dos anos 80 é aquele monte de sombra, contraste, pessoas escondidas na sombra, gente conversando sobre filosofia. Esses caras dos anos 90, eles vão tentar trazer o heroísmo da Era de Prata de volta. Mas não vai ser um movimento homogêneo, vão ter grupos que vão propor esse retorno à Era de Prata de formas diferentes. Um deles que a gente pode apontar é o pessoal ali que depois vai fundar a Image Comics. O Todd McFarlane, o Jim Lee, o Rob Liefeld, são todos caras que vão negar um monte de coisas da tradição dos histórias em quadrinhos ali dos anos 80. Sabe aqueles debates filosóficos? É tudo pontos de vista, é tudo muito
confuso, é tudo muito intelectual, esses caras dane-se pra isso. Sabe aqueles personagens que usam aqueles uniformes escuros, com aquelas cores pastéis, cores terciárias? Dane-se isso. Vão pegar os heróis, todos eles coloridos de novo, naquelas imagens que são cheias de cor, os personagens fazendo poses extremamente arrojadas que dão noção de movimento. O que eles vão recuperar? O cânone de Policleto. E vão pegar o cânone de Policleto bem exagerado, o personagem com alternâncias de tensão e repouso, para dar essa tensão de movimento, porque muitas das histórias em quadrinhos dos anos 80 não tinha movimento, eram os caras conversando só sobre filosofia. Numas imagens que eram todas neo-expressionistas, tudo borrado, que não dava para entender exatamente o que estava acontecendo lá, tudo imagens que mostravam o subjetivo. Não, pega os personagens e faz isso bem definido. Esse aqui é o Homem-Aranha, ele é o herói, esse aqui é o outro cara que tá lutando com o Homem-Aranha, ele é o vilão, a gente bota ele em poses legais, usando o cânone do Policleto exagerado ao extremo, e tudo muito iluminado pra gente enxergar tudo que tá acontecendo e colocar vários detalhes ali, entender o que tá acontecendo e conseguir identificar quem é o herói, quem é o vilão, e colocar foco na ação e esquecer esses discursos filosóficos e todas essas questões teóricas lá intelectuais. Esse vai ser um movimento que vai ser uma tentativa de retomar valores da Era de Prata. Mas ao mesmo tempo a gente vai ter outro movimento que também vai retomar valores da Era de Prata, mas não focando na simplificação dos discursos de, ó, esse cara aqui sempre é o herói, esse cara é sempre o mal, e não tem meio termo, não tem zonas de cinza. Eles não vão focar nisso. Não é desconstruir a parte dos debates intelectuais da Era das Trevas. É entender, sim, os quadrinhos eles podem tratar de temas complexos, mas os quadrinhos de super-herói, eles têm que servir para uma coisa que acontecia na Era de Prata, que era para dar esperança, para dar motivação para as pessoas, para inspirar os leitores olharem aquela história e ler, pô, olha só como esse herói é um cara muito legal, eu quero ser que nem ele, eu vou me esforçar para ser que nem ele, porque se todo mundo for que nem ele, o mundo vai ser um lugar melhor. Então essa ideia de um saudosismo, de um moralismo e de uma ideia de heroísmo como pessoas exemplares, como pessoas que inspiram. E nessa outra tradição, que vai pensar um retorno à Era de Prata a partir dessa premissa, a gente pode colocar o Kurt Busiek, o Mark Waid, o James Robinson, são todos roteiristas que vão pensar nas histórias em quadrinhos deles ali da década de 1990 a partir de um saudosismo da Era de Prata, de um resgate da ideia do herói como esse sujeito puro, como esse sujeito exemplar, como esse sujeito que passa esperança para o leitor e que motiva os leitores a serem pessoas melhores. Então, ali na década de 1990, nós tínhamos ali nos Estados Unidos um grupo de roteiristas que eles queriam trabalhar com super-heróis a partir de um resgate do idealismo que existia nos heróis lá na Era de Prata. E eles estavam fazendo isso como oposição a uma tradição ali da década de 1980 que criticava o modelo de super-herói. E essa tradição que eles estavam se opondo tinha como base formal as regras do romantismo, do neo-expressionismo e do barroco. E se eles queriam se opor a isso, onde eles deviam procurar uma inspiração para fazer uma produção de quadrinhos que se opunha esteticamente a essa tradição dos anos 90 e que pensava na ideia de idealismo, na tradição da arte clássica. E quem que eles foram achar? Quem trabalhava com questões da arte clássica? O Alex Ross. Então é em 1994 que vai ser publicado Marvels, que é uma história em quadrinhos que ela é escrita pelo Kurt Busiek e pintada pelo Alex Ross. E sobre o que é Marvels? Essa é uma grande história saudosista. A gente tem um personagem que é o Phil Sheldon e conta a história dele e como ao longo da história ele foi se relacionando com o universo ali dos super-heróis da Marvel. Como ele era um repórter que acompanhava esses personagens e ele chama os super-heróis de As Maravilhas. Olha como é saudosista e como é idealizado. E como ele acha aquilo incrível. Como ele acha aqueles caras super-heróis quase criaturas divinas que inspiram, que dão esperança. Então é todo um grande saudosismo e o Phil Sheldon é mostrado ele passando por momentos importantes da história da Marvel. Então tem histórias lá, a morte da Gwen Stacy, a chegada do Galactus, o surgimento ali dos X-Men. E esses momentos são recontados pelo ponto de vista desse fotógrafo. Então é uma grande história que é um monte de nostalgia, um monte de idealismo em volta desses super-heróis, né, que olhava para esse passado e pensava, olha só como esses super-heróis eles são inspiradores. E como é que tu vai passar essa imagem de personagens, heróis que são idealizados, que são inspiradores, que são símbolos ali da pátria,
usando a arte da tradição clássica. É por isso que o Alex Ross faz isso aqui. O Alex Ross é um pintor. Quais são as regras formais que o Alex Ross usa para pintar as imagens deles? Representação naturalista, personagens idealizados, os personagens e os objetos bem definidos, a noção de equilíbrio, aquela luz harmoniosa, os grandes heróis idealizados, são todas as convenções da arte clássica. Então por que o Alex Ross foi chamado para fazer Marvels? Porque o Alex Ross é um cara que dominava a tradição da arte clássica. Tem tudo a ver com o tema que está sendo discutido aqui. Em 1996 foi publicado O Reino do Amanhã, que o roteiro é do Mark Waid e as ilustrações são do Alex Ross, que de novo o Alex Ross pinta. E um dos grandes temas aqui do Reino do Amanhã é justamente o confronto entre ideias de super-heróis. A gente tem uma tradição que é dos super-heróis que vem lá da Era de Prata, que o Mark Waid tenta recuperar. Tem a tradição dos outros heróis dos anos 90, que são lá do pessoal da Image, e tem a tradição dos super-heróis da década de 80, que são aqueles super-heróis lá, todos românticos, neogóticos lá e neoexpressionistas. E todo o tema do Reino do Amanhã é em volta dessas diferentes concepções de heróis. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu tenho um vídeo que é só sobre o Reino do Amanhã e sobre essas diferentes discursos e ideias de super-heróis que estavam ali no contexto dos Estados Unidos da década de 1990. Mas o Reino do Amanhã também é uma história que tenta recuperar um idealismo que estava presente lá na Era de Prata. E para recuperar esse idealismo, visualmente falando, fazia sentido o quê? Usar uma arte que fosse da tradição clássica, uma arte que fosse naturalista, idealizada, que cultuasse os grandes heróis, que mostrasse a sociedade dos Estados Unidos como uma sociedade um tanto harmônica e idealizada, que tem todo um potencial para ser um lugar melhor. Então é por isso que o Alex Ross também vai desenhar o Reino do Amanhã. E é por isso que dizer que a arte do Alex Ross é uma arte fascista, fazer essa associação Alex Ross com imagens fascistas, é uma tremenda de uma bobagem, é uma enorme bobagem. Não tem absolutamente nada a ver. A arte do Alex Ross é um naturalismo idealizado. Ele segue a tradição clássica. A arte do Alex Ross segue a tradição do neoclassicismo. Por quê? Porque o neoclassicismo é a arte da teoria liberal. Os liberais usam o neoclassicismo. E é por isso que o Alex Ross vai usar esses elementos da arte clássica. Porque o Alex Ross faz um neoclassicismo liberal, que é a tradição de arte lá da fundação dos Estados Unidos. Ele vai mostrar esses heróis que representam a comunidade idealizada dos Estados Unidos. O que ele vai usar? O neoclassicismo. O neoclassicismo, o estilo artístico dos liberais. Então por que o Alex Ross tem todas essas convenções clássicas? Porque ele é um liberal. O que ele faz é a arte típica da tradição da arte liberal. É uma tradição da arte que vem do neoclassicismo. Toda a estética do Alex Ross é baseado no neoclassicismo, que é a base artística para a fundação dos símbolos principais da cultura dos Estados Unidos. Para todo o ideal de nacionalismo dos Estados Unidos é o estilo do neoclassicismo. E daí vem com os papos. Ah, mas porque os fascistas, os nazistas usavam arte clássica? Sim, eles usavam, porque o nazismo tinha toda uma proposta de pensar a Alemanha, o Império Nazista, como um novo Império Romano, que é herdar os elementos da tradição do Império Romano. Então a gente também vai ter lá elementos da arte clássica, naturalismo, questões idealizadas e tal, mas tem uma diferença que é marcante. Porque na arte nazista vai ter vários elementos da arte clássica, mas vai ter um culto à imagem do Hitler, à pessoa do Hitler em si, e um outro culto que é a ideia do povo alemão como uma massa difusa, homogênea. A ideia de que os sujeitos eles devem se sacrificar e servir pelo bem da Alemanha, então vai mostrar o povo alemão como uma massa, aquele monte de pessoas que são naturalistas, que são idealizadas, mas que não são uma pessoa específica, eles são um símbolo para todo o povo alemão. Então a arte nazista de influência clássica, ela vai massificar os sujeitos. Vai ter um sujeito ali que é um cara bonitão, idealizado e tal, mas ele representa todo o povo alemão e ao mesmo tempo ele não é pessoa específica. Tem essa massificação da ideia de povo alemão. Já a arte liberal, ela vai seguir as regras da arte clássica, mas ela vai valorizar o heroísmo individual. O Davi, ele vai pintar não o povo genérico de Roma, ele vai pintar o Brutus, ele vai pintar o Sócrates, ele vai pintar os trigêmeos Horácios. São exemplos específicos de heroísmo. O herói é aquele sujeito específico, eles vão destacar qual é o sujeito, para aquele sujeito específico ter o nome dele reconhecido e ser usado como exemplo na construção desse Estado democrático liberal. Na arte dos Estados Unidos, quem é que vai ser? George Washington, Benjamin Franklin, o Lincoln. Esses caras vão ser os representados dentro das regras da arte liberal para destacar o heroísmo individual.
individual. E nas histórias em quadrinhos vai ser quem? O Superman, o Batman, o Flash, a Mulher Maravilha. Não vai falar do povo dos Estados Unidos como uma massa que todo mundo é herói, todo mundo trabalha igual pelo bem da comunidade, não. Tem sujeitos específicos que são superiores, que são idealizados, eles são líderes e exemplos a serem seguidos. A arte nazista de influência clássica, ela massifica os sujeitos. A arte liberal de influência clássica, ela destaca os heróis individuais. E o que o Alex Ross faz é destacar os heróis individuais. Pega o Superman, o Flash como exemplo, como líderes, como exemplos a serem seguidos, tu está pegando exemplos específicos e individuais. E isso é um elemento da arte neoclassicista liberal. Então a arte do Alex Ross não tem nada a ver, nada a ver com elementos fascistas. A arte do Alex Ross é toda baseada na teoria e na estética e nas convenções da arte neoclassicista. E a arte neoclassicista é a arte liberal, é a arte da formação dos Estados Unidos e é a arte da Revolução Francesa, é a arte dos liberais. O Alex Ross é um liberalzão. Tudo que ele pinta tem regras do liberalismo ali. Bom, era isso por hoje. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no não gostei. Quem não gostou aperte no não gostei. Compartilhem esses vídeos com monarquistas e democratas. Agradeço muito aos apoiadores do canal. Os apoiadores do canal sustentam isso aqui. Eu posso fazer esses vídeos malucos que duram um monte de tempo, que eu dou um monte de voltas e falo sobre um monte de coisas que não tem nada a ver com o objeto principal até chegar no objeto principal. Graças aos apoiadores do canal. Vocês sustentam isso aqui. Quem ainda não conhece, lá na página do Ilha Kaiju no site do Apoia-se. Quem quiser apoiar de outra forma também pode fazer doações. Tem aqui na descrição do vídeo a chave para fazer doações por Pix, que é vocês que sustentam isso aqui. Eu posso fazer esses vídeos de horas falando sobre essas coisas. Graças ao pessoal que assiste, que apoia o canal. Convido vocês a seguirem Ilha Kaiju nas outras redes sociais. Inclusive agora eu também estou no Blue Sky. Convido quem ainda não segue o canal que passe a seguir para receber notificações de novos vídeos. E obrigado e até o próximo vídeo.